Fala, meus retranqueiros! Beleza? Aqui quem fala é Fábio Souza. Vamos começar nosso primeiro episódio do Retrancast. O que é o Retrancast? É o podcast mais retranqueiro que existe. Temos aqui até quadros aqui dos nossos queridíssimos retranqueiros. Ó. Tem Celso Rotti, Filipão, tem o quê? José Mourinho, tem todo mundo aqui. Para começar, trouxemos um cara ilustre, da Energia 97. Ele já tem um passado imenso como repórter, setorista. Estamos hoje com ele, Marcelo Lima. Tudo bem, Fabião? Tá? Eu não jogo na retranca não, hein? Não, eu você sou não gosta atacante, não, hein? Sou atacante. Você não gosta, cara? Sério mesmo? Eu, quando era moleque, jogava de centroavante, bicho. Não tem retranca, não. Aqui a gente joga por uma bola. É, a bola vadia, como diria o RG. A bola vadia. Tá certo. Gente, primeiramente também vamos falar do nosso patrocinador, que se não é ele, a gente não estaria aqui. É a Perfumes de Grife. Eles trabalham com perfumes 100% originais. Ó. Isso aqui é um perfume que sabe quanto custa lá no site? R$ 69,90. Tem também de R$ 59,90. Linha Cuba. Se você jogar lá o cupom RETRANCAST, você tem 5% de desconto. E se você pagar no Pix, tem mais 5%, 10%, Marcelo. Boa! O perfume vai sair de graça, cara. Você vai sair perfumado aí na night de graça praticamente. Então, Perfumes de Grife, o QR Code tá na tela aí e vamos pro bate-papo. Marcelo, primeiramente, obrigado. Eu que agradeço. Cara, a gente mandou o convite, você aceitou de bate-pronto, nem hesitou. Sem problemas. Só falou da gelada, só a condição. Só não posso beber muito, que eu tenho que apresentar programa depois, jogos e tal, né? Senão a gente emendava, né? O cara bebeu a cerveja como água, velho. Deu um gole e quando eu olhei já acabou. É que a caneca tava furada. Eu vi, até perguntei. Marcelo, você tem uma história grande já, né, cara? Já tô fazendo esse ano 28 anos de carreira, né? Em 2024 eu completo 30 anos, né? Caramba, cara, 30 anos. É uma caminhada aí no jornalismo esportivo, né? Eu digo que sou do tempo que o rádio ainda era a lenha perto do que é hoje, né? Nossa. Pra vocês terem uma ideia, né? A redação da Rádio Jovem Pan, onde eu comecei, fiquei 19 anos. Quando eu entrei lá, era a máquina de escrever, cara, a redação. Molecada hoje usava nem o que é isso. O pessoal não sabe de escrever, datilografia, curso de pendurar na parede. Era a máquina de escrever, era cartucho. Você gravava uns cartuchos e enfiava ali na máquina de cartucho para que os boletins que você gravava fossem ao ar. Era rolo, fita de rolo. Então você queria editar alguma coisa, você tinha que ir lá cortar com gilete, emendar. Eram outros tempos, né? Não existia internet. Né? Fita cassete, né? Embrulhava tudo, a gente cortava e emendava. Exatamente. Não tinha internet, não tinha celular, eram outros tempos. Era na raça para conseguir as Mas em compensação o rádio era, né? Era o último tempo, digamos assim, que o rádio era um veículo junto com a TV e com o jornal / revista, eram os que tinham, né? Então o rádio era uma bomba, era uma potência. E eu brincava que a gente que trabalhava em rádio, a Jovem Pan era um canhão naquela oportunidade, era uma equipe de esportes fantástica, né? Que a gente era o famoso anônimo. Porque não tinha imagem. Ninguém sabia quem a gente era. Mesmo, então, às vezes, você tava na rua conversando e tal, o cara reconhecia você pela voz, quando o cara era muito ouvinte, era muito fã do trabalho e tal. Ah, você não é o fulano? Ah, sou. Ah, que legal e tal. E é muito engraçado isso, porque eu cresci ouvindo a Jovem Pan, e quando eu fui trabalhar lá, eu cheguei lá em 93 para 94, e eu não conhecia, assim, eu só conhecia os caras pela voz, porque meu pai sempre, desde pequeno, como eu disse, ele botava pra ouvir os jogos na Jovem Pan, com o Silvério, etc e tal. E aí na hora que eu entrei lá, eu falei, nossa, esse que é o Milton Neves, nossa, esse que é o Vanderlei Nogueira. Eu tinha imagem completamente diferente dos caras, né? Porque eu só conhecia pelo rádio, né? Quando eu fui conhecer ao vivo, e assim foi comigo também, um monte de gente, eu dava risada, que o cara me conhecia, nossa, eu te imaginava completamente diferente, não sei o quê. Hoje em dia não tem mais isso, né? Hoje em dia o rádio é com imagem, né? Com o YouTube, com mídia social, então todo mundo sabe quem é quem, né? É praticamente uma TV, digamos assim, né? Porque você usa o YouTube para transmissões, então a tua imagem tá lá, né? E o José Silvério, cara, era um cara que eu aprendi a gostar muito de futebol por conta dele, cara. É impressionante o que ele colocava se você pega aí a geração, vai dos talvez 35 pra frente, se você perguntar quem gosta de rádio, você não vai fugir. São 3 narradores, né? Osmar Santos, Fiore Gigliotti e o José Silvério. Não tem. Aí vai depender do gosto de cada um, do costume que cada um teve com rádio, porque rádio é costume, né? Você acostuma a ouvir. E eu, no meu caso, foi o Silvério.
E eu tive o prazer de trabalhar com ele muitos anos e tal, e para mim foi sensacional. Mas se você perguntar pode ser, lá na Energia tem muita gente que gosta do Fiore, porque o Fiore, inclusive, é o padrinho do Estádio 97. Ele é o padrinho do Estádio 97. Quando começou, o Fiore foi lá e tal, e deu, entre aspas, a bênção pro pessoal lá para começar. Exatamente. E tem uma parte que gosta muito do Osmar Santos, que acostumou, que cresceu ouvindo a Rádio Globo, né? Então você não vai fugir disso, né? Não tem jeito. Mas você, antes de chegar na Jovem Pan, você ficou 19 anos na Jovem Pan. Fiquei. Entrei moleque e saí meio velho de lá. Como que tu chegou na parte de comunicação assim? Vamos lá, desde a sua infância. Marcelo Lima pequenininho, então, desde pequeno, onde nasceu. Eu nasci aqui em São Paulo mesmo e desde os 6, 7 anos eu joguei bola, federado e tal, futebol de salão e campo no São Paulo Futebol Clube, porque meu pai era sócio lá. Me levou lá e eu... Desde moleque, os caras gostaram e eu também comecei a pegar com o futebol e tal e fui. Então eu fiquei dos 6, 7 até os 17 jogando, quase fui pro profissional, não fui porque meu joelho estourou muito cedo, tive que operar, e saiu cartilagem, deslocou e tal, então... Passou por base e tudo, assim? Não cheguei, na hora que eu tava com 17 eu falei, não vou nem tentar, porque operei o joelho e falei, cara, não tem a mínima condição. Porque eu já operei o joelho com 17. Muito cedo, então, que essa lesão aconteceu. Teve. Que te fez parar? Foi. Pelo menos pra tentar ser jogador, né? Porque eu sou de toda criança, né? Eu cheguei ali, eu falei, não dá, não vou nem insistir, porque eu não conseguia ter preparo físico e tal. E nesse momento, quando você começa a virar adolescente e tal, o preparo físico no futebol começa a prevalecer. Se você não tiver, você dança. Não adianta você ter talento. E eu tinha muito talento até os 11, 12 anos, que eu desequilibrava jogo, não sei o quê, porque você jogava num campo menor e tal. Quando você vai pro campo grande, que a gente chamava que era o campão, que é o campo de dimensões profissionais e tal, aí se você não tiver físico, você não vai. Cara, pra quem pratica mesmo futebol de salão, society, vai pro campo, é uma diferença gritante, né? Você precisa ter muito preparo físico, senão você não consegue jogar. E eu não tinha, porque meu joelho começava a doer, e naquela época eu não sabia o que era e tal. Os caras falavam, não é psicológico. Eu falava pro meu pai, porra, psicológico é o Katsu, meu psicológico. Tá doendo essa porra, como é que é psicológico, meu? Até que um belo dia fizeram uma radiografia e acharam um pedaço de cartilagem solto ali. Eu falei, tá vendo? Ó a invenção aí, o psicológico, né? E seus pais te incentivaram? Claro, sabe? Bicho, eu tinha uma vergonha, cara, que minha mãe ia ver jogo meu, ficava berrando na arquibancada, morria de vergonha, cara. Eu falei, não, meu, fica quieta, cara. E era aquela mãe coruja e tal, né? Não, isso é importante. Mas eu morria de vergonha, mas tudo bem. E aí, cara, eu operei o joelho e tal, aí fiz fisioterapia 6 meses e tal, aí eu comecei a voltar a jogar e bababá, aí deu um ano, soltou outro pedaço. Eu falei, porra, mas o que acontece, né? Tão novo assim? Pois é. Chama osteocondrite isso aí. É o nome técnico. Pois é. Aí eu fui no CT lá de São Paulo, que tinha sido inaugurado em 88, e fui falar com o Marco Aurélio Cunha, que o Marco Aurélio era o médico lá na época, né? E aí ele olhou, examinou e tal. O Rosan, que já era fisioterapeuta do São Paulo naquela época, ele me colocou numa máquina que mede a potência muscular e tal, né? E aí o Marco falou pra mim, cara, o seu joelho é como um ladrilho de cozinha. Você solta um ladrilho, começa a soltar todos. Então a tua cartilagem é assim. Caramba. Não adianta, não tem a medicina que hoje não tem o que fazer com isso aqui. Você não consegue colocar um enxerto, não tem como. A cartilagem caiu, vai ficar um buraco ali. Então o atrito do osso com a cartilagem é o que segura, né? Digamos assim, é a almofada do osso. E aí começou a ficar um negócio difícil, porque começou a bater, começava a doer e tal. Eu falei, não, parei e desencanei. Aí eu falei, bom, vambora, né? Comecei a fazer faculdade de administração de empresas, porque era na época que eu parei, que eu me formei no colégio lá, no colegial na época, né? Hoje em dia nem sei como é que chama. Em 89. E aí, naquela época lá, era uma febre de administração de empresa, né? Todo mundo fazia administração de empresa e não sei o quê. Eu falei, tá bom. Não, também tem essa onda 90, isso. Aí eu fui. Eu tava no terceiro ano e tal, falei, puta, cara, mas eu não me dava com matemática, eu sou cara de humanas total e tal, puta, matemática financeira. Exato, eu tenho aquela máquina científica, eu nunca soube usar aquilo lá, cara. Eu cheguei a fazer um curso técnico também de administração de empresas, meu, aí pediram pra comprar essa calculadora. Pois é, HP 12C. Isso. Minha nossa. Cara, eu olhava aquilo e falava, o que é isso, cara? Era complicado aquele negócio. Aí eu falei, bom, eu vou fazer jornalismo, porque
Sempre gostei de futebol, né? Eu fui atleta e tal, e sempre gostei de ler, comprava jornais na época, né? Gazeta Esportiva, Mas Jornal da você chegou a fazer quanto Tarde. tempo, então, de administração? Não, filho, eu completei o curso. Ah, você terminou. Mas Mas assim, não nas gostou? coxas. Não, nas coxas, né? E aí eu entrei, fiz 2 anos juntos com o jornalismo. Entrei na FIAN e comecei a fazer o jornalismo e tal, e já logo entrei na Jovem Pan também. Então eu fiz a faculdade com a rádio junto e tal, né? Os primeiros 2 anos foi difícil, porque emendava a faculdade de manhã, a faculdade à tarde, rádio no meio, foi complicado. Mas depois, ok, enfim, acaba uma, você vai se adaptando, e foi. Aí eu entrei na Jovem Pan e fui lá, meu pai conhecia o pessoal lá dentro e vai fazer um teste. Fui e fiquei, entendeu? E aí eu passei por todas as áreas lá da produção. Caramba. Aprendi a fazer... Porque eu te falei, quando eu cheguei lá, né, era rolo, não tinha nada digital. Então fui aprendendo a editar, a fazer... Tudo na unha. Tudo na unha, cara. A fazer a produção dos programas, o Jornal de Esportes, que era o canhão lá deles, na época, era Jovem Pan, a Pique da Pan, o futebol, enfim, passei por todos os programas. Só pra gente contextualizar, a Jovem Pan AM, né? AM, exatamente. Porque muita gente acha que só existe hoje em dia a Jovem Pan FM. Naquela época, o AM é que era o forte ali no esporte, né? Qual que era? 620? 620. Ainda 620. Até hoje ainda tem, né? Ainda existe. Existe, ainda tem o 620. Não desativaram ainda. Não, ainda não desativaram. Ainda tem o 620 lá. E aí, cara, eu comecei aos poucos a fazer folga dos setoristas, né? Então tava lá, você tinha os setoristas lá, o cara folgava, segunda-feira é minha folga, o cara do Quartarolo que fazia o Palmeiras. Eu ia lá fazer o Palmeiras, então comecei a aprender também como é que funcionava esse dia a dia. De ir lá, fazer o treino, fazer as entrevistas, levar pra rádio a entrevista, editar, fazer o boletim e tal. No começo você escreve tudo, né? Você tinha que ir lá, pegar as informações, voltar pra rádio, fazer edição daquilo que você fez lá. Exatamente. E aí você gravava o boletim do clube no dia, né? Só que, claro, você estava começando, você escreve tudo, né? Então eram, 2 folhas de papel que escrevia o boletim com todas as informações. Aí eu lia e tal, para não ser, né? E assim funcionava. Até você pegar a confiança, pegar a cancha e tal, que você faz tudo de cabeça, você vai escrevendo, né? E aí foi assim, cobri o Palmeiras, cobri o São Paulo, cobri a Corinthians, enfim, era o folguista, né, dos setoristas. Até que um belo dia, em 97, eu entrei em 94, eu fiquei 3 anos em produção, em folga e tal, para pegar a manha. E aí em 97... No mês de 97, o Vanderlei Nogueira, que era o diretor, a gente diz que é informal, né? Porque ele nunca aceitou falar, eu não sou diretor, claro que era, né? Ele que mandava lá no esporte. Ele chegou pra mim e falou, vagou 2 vagas, né? Enfim, tem 2 vagas aí pra setorista, do Palmeiras e do Corinthians. O que você quer? Eu falei, caramba, cara. Aí eu falei, cara, eu vou pegar o do Palmeiras, porque na época eu já conhecia um ou outro do Palmeiras, tinha uns conselheiros que eu conhecia e tal, tinha uma amiga minha que é da faculdade. Era mais fácil as informações. Eu falei, o Corinthians não conhecia ninguém e tal, eu falei, eu vou fazer o Palmeiras. Falou, então vai lá. E assim eu comecei a minha vida como setorista, né? Em 97, fazendo Palmeiras. E eu fiquei no Palmeiras de 97 a 2002. Então eu peguei toda a fase do Filipão, a primeira fase, né? E até por isso eu acabei ficando amigo dele. Exatamente. Sou amigo do Filipão até hoje, me dou muito bem com ele, ligo pra ele de vez em quando, bate papo. Porque naquela época era muito diferente o setorismo. Aliás, a gente vai falar sobre isso. Tudo evolui. Na minha opinião, o setorismo involuiu em relação ao que era. Porque quando eu entrei, que eu te falei, em 97, meio de 2008, 2009, você ia no dia a dia lá no clube. Você ficava lá, você acompanhava o treino. No começo era treino do Palmeiras, por exemplo, né? Era treino de manhã e de tarde. O setorista, o que ele faz? Desculpa te cortar. Ele chega de manhã... O setorista é o cara que acompanha o clube. Então, cada clube tem o seu. Você passa o dia... Não, você acompanha o treino. Você tem treino 2 períodos, de manhã e de tarde. Você vai lá de manhã, grava... Volta, almoça, não sei o que, volta pro clube, grava o que tiver que gravar a mais, e à noite ou durante a programação da rádio, aí depende do que os caras querem, você grava o boletim do que aconteceu no dia a dia. Então você é o cara que informa o seu público do que aconteceu no dia a dia daquele clube específico que você toma conta, que você é o setorista, entendeu? Então eu fui de 97 a 2002 do Palmeiras e de abril de 2002 a 2013 do São Paulo. Né? Eu fiz esses 2 clubes como setorista na minha carreira lá na Jovem Pan. 2002 e 2003. Então você chegou também a pegar um certo período bom do São Paulo. Peguei. Até o final dele. Exatamente. Mas então, aí no dia a dia, você ia lá no Palmeiras, você ia de manhã,
você entrevistava um personagem e à tarde outro personagem. E tinha dia que o Filipão falava de manhã e de tarde. Aí, com o tempo, foram diminuindo. Os assessores de imprensa, essa figura de assessor de imprensa de clube começou a aparecer, né? E eles começaram a intervir mais nessa questão do setorismo, das entrevistas diárias. Então, passou a ser só uma entrevista só por dia, né? Eles inventaram o backdrop, que é aquele pano com os patrocínios que ficam atrás, que antigamente você fazia de qualquer lugar, até porque o rádio não tinha imagem. Entendeu? As TVs faziam ali também, num canto lá determinado. E aí eles começaram a inventar o backdrop, então as entrevistas tinham que ser feitas ali e tal, para que o patrocinador fosse mostrado e tal. Aí começaram, com o tempo, a inventar a tal da entrevista coletiva. Porque eu peguei, no São Paulo, por exemplo, quando eu fazia folga, eu cheguei a pegar o tele, né? E naquela época, acabava o treino. Os jornalistas que estavam cobrindo o treino, você entrava no gramado e você entrevistava quem você bem entendesse. Então, pro público, era ótimo, porque você pegava um jornal, você tinha um entrevistado, você pegava a Rádio Jovem Pan, tinha um entrevistado, a Bandeirantes tinha outra, a Globo tinha outra. Então, você tinha uma gama de personagens do seu clube diferentes em cada veículo. Entendeu? Aí começaram a podar isso aí, não pode mais entrar em campo, não sei o quê, um ou outro que vai ser entrevistado e tal, eles escolhiam até que chegaram na bendita da coletiva de imprensa. Aí, cara, todo mundo faz a mesma coisa. Não tem mais esse negócio de cada um pega o seu personagem, entendeu? Então a coletiva de imprensa passou a ser todo mundo fazendo a pergunta pro mesmo personagem. Acabaram restringindo, né? Exatamente. Acabaram restringindo. E assim foi por muitos anos. Mas por que fizeram isso? Porque para a assessoria de imprensa era muito mais fácil você restringir, porque na cabeça deles, né, o que eles falavam, não, se você deixa aberto à vontade, eles querem controlar o que o cara tá falando. Porque se alguém fala alguma besteira, pode sobrar para eles. Entendeu? Pode sobrar para a diretoria, vai lá cobrar, pô, você deixou o cara falar isso e não sei o quê, bababá, aí o cara tem que tentar resolver a crise, entendeu? Então eles querem... Então é nisso que o clube escolhe um jogador... A assessoria que escolhe. Assessoria escolhe o jogador vai lá, dá entrevista acabou, acabou. É essa informação que eu vou ter, exatamente, todo mundo vai ter. Exatamente. E eles fazem o tal do media training com o jogador antes. Se tem algum assunto polêmico, a assessoria já vai lá, já fala, você vai falar disso, você vai falar daquilo, se te perguntarem isso, você foge, se falar daquilo, entendeu? Caramba, o cara já vai sabendo o que tem que falar. Antigamente não era bem assim, né? Não era. Pegava o cara no e cru ali. Exatamente. Tinha várias depoimentos de jogador, assim, tipo, nada a ver, né? Exato. Pegava. E aí o que aconteceu? Veio a pandemia, né? Durante muito tempo foi isso, tal, coletiva, e enfim, um personagem só por dia, tal. E a pandemia, eu costumo dizer que foi o sonho de consumo dos clubes e das assessorias de clubes. Por quê? Porque por causa da pandemia, do protocolo, foram fechados os CTs para a imprensa. Né? Ninguém podia entrar, ok, normal. Só que acabou a pandemia e o que aconteceu? Eles não abriram mais para a imprensa. Vai ficar fechado. Não, eles abrem uma vez ou outra. Abrem uma vez ou outra. O São Paulo, o Corinthians começou a abrir, chegou o Vitor Pereira, porque tem o europeu não tem esse costume de deixar a imprensa assistir treino. Então o Vitor Pereira foi lá e fechou. Pra cá. Fechou. O Abel, o Palmeiras já tem lá, briga com a imprensa e não sei o quê. O Abel vira e mexe, briga com a imprensa, obviamente que não ia abrir. Né? Quem prometeu que abriria no Palmeiras era o Olivério Júnior, quando a Leila assumiu. Só que o Olivério teve aquele perrengue de ser corintiano, a torcida não aceitava ele lá no Palmeiras como assessor, não sei o quê, bababá, saiu. Ele saiu, morreu o assunto de abrir o CT do Palmeiras para a imprensa. Não tem, não abre. O São Paulo começou a querer abrir uma vez por semana, levando o teste de Covid, não sei o quê, já parou. Foi bem rígido, já né? Proibiu. Já não tem mais. Então, por incrível que pareça, a Covid para a assessoria de imprensa foi maravilhoso, porque eles fecharam do jeito que eles queriam a vida inteira, eles não tinham como, porque daí ia levar pau da imprensa. E ficou muita acabou. coisa online, né? Acabou Exato. ficando online, Agora... mandava as perguntas, eram selecionadas as perguntas que iam falar. Isso. Não, e agora o que acontece? Você tem lá, as assessorias dos clubes fazem o material do dia a dia e mandam para a imprensa. Então tá do jeito que eles querem, eles pautam do jeito que eles bem entendem, sai a matéria que eles querem, o assunto que eles querem e acabou, entendeu? Então hoje em dia, que foi o que eu falei, o setorista de antigamente, que foi o que eu falei pra vocês, que iam lá no dia a dia, que tinha contato direto com o jogador, com o treinador, pô, você podia bater papo, de repente você escolhe, você consegue distrair alguma coisa aqui, outra coisa ali. Rapaz, isso acabou.
Porque o setorista de hoje em dia, o que vai acontecer? O cara não vai mais no dia a dia, ele não vai mais ter o contato direto com o jogador, com o treinador, entendeu? Então, ou ele tem fontes que ele começa a ligar pra presidente, diretor, alguma coisa assim, tal, ou ele dançou. Ou ele vai ser um cara que vai meramente reproduzir o que a assessoria dos clubes mandam pra ele reproduzir no seu canal. Vai ser assim. Não tem jeito. Então mudou muito a questão do setorismo, entendeu? O setorista de hoje em dia não tem mais nada a ver com o que foi o ano passado, não. O que foi no passado, até antes da pandemia, até 2019. Agora vai mudar completamente. E eu, sinceramente, não vejo que vá mudar alguma coisa em relação a isso. Que os clubes estejam dispostos a abrir de novo, o dia a dia e tal. Duvido que façam. Já mudou uma cultura, agora já era. Exatamente. O setorismo, ele é visto por muita gente, inclusive, assim, eu tenho essa visão que quem é setorista geralmente é aquele que torce para aquele clube que tá lá. Tem nada a ver. Não tem nada a ver. Porque eu já achei alguns jornalistas assim, não, por exemplo, você tem. Cobre. Hoje em dia tem. Hoje em dia as próprias rádios, emissoras e tal colocam setoristas que são torcedores do clube para ter mais identidade, etc e tal. Hoje em dia existe isso. Antes não tinha isso não. Não tinha isso não e eu, por exemplo, tem muita gente que fala que eu sou palmeirense porque eu cobri o Palmeiras, e fala que eu sou São Paulino porque eu cobri 13 anos São Paulo e assim vai, entendeu? E para mim é ótimo, porque o meu trabalho, para mim, no meu caso, o meu termômetro é esse. Se o cara não sabe o time que eu torço, é ótimo. Muita gente desconfia. E ninguém sabe. Não, tem muita gente. Eu não abro, mas, cara, não é muito difícil de saber. Mas, assim, eu prefiro não falar, até porque na energia, que é a energia em campo, que é o futebol torcedor para torcedor, existem alguns que são neutros. No caso, sou eu, que começou como repórter de todos ali pra fazer o projeto, então tinha que ser neutro. E depois agora o Sombra me inventor e apresentador, e essa é a função que eu tô exercendo. Eu tenho que ser neutro também, porque eu faço de todos os clubes. Né? O André Ranieri tem que ser neutro e o Rafael Sgrilles tem que ser neutro, porque são os repórteres. Você entendeu? Os outros não. O Quintino, todo mundo sabe que torce pro Santos. Sim. Né? O outro repórter lá, que é o Zé Henrique, que é Luiz Henrique, né? Mas era Zé Mistério e tal. Ele começou lá no Palmeiras como um step, entre aspas, do Domênico, porque ele narra também. Então, quando o Domênico não pudesse narrar, ele iria. E com o tempo ele acabou fazendo a reportagem do Palmeiras e ficou. Então são os dois clubes, o Palmeiras e o Santos, que tem a equipe completa, narrador, comentarista e repórter torcendo pro seu time. O São Paulo não tem, o Corinthians não tem. Então revezam os repórteres lá. Hora vai o Sgrilles, hora vai o André Ranieri, hora vou eu de vez em quando fazer uma reportagem ou outra no jogo do São Paulo, no jogo do Corinthians. Então são algumas peças neutras nesse tabuleiro que não tem por que falar clube, porque se você fala clube, o cara fala, pô, o cara é fulano, o cara é palmeirense, a Corinthians tá fazendo jogo do não sei o quê, bababá. Então não vale a pena, entendeu? É porque muita gente acaba achando isso. Exato. Quem é o setorista é aquele que o torcedor não entende que às vezes o jornalista ele é profissional. Exatamente. Né? Ele é profissional. Exatamente. Então pouco importa o clube que ele torce, desde que ele te traga o conteúdo, né, bom, de qualidade do clube, que seja ele qual for, né? Então, mas muita gente não entende assim. O cara vê o clubismo e acabou, entendeu? Então acontece, tem gente que gosta de abrir o clube, tem gente que não gosta. Até hoje, assim, né? Em todos os veículos, né? Não só no nosso específico, que é uma coisa, um nicho de torcedor, mas assim, nas grandes TVs e tal, você não vê a gente abrindo o clube que torce. É difícil. Não. É difícil. Você chegou a fazer campo muito, né? Muito, ali atrás do gol. Desculpa, é que um dos papéis do setorista, digamos assim, o papel final dele que cobre o dia a dia do clube é fazer o jogo do clube. Não só do clube, né? Porque eu fazia na Jovem Pan de tudo quanto é time, mas do São Paulo e do Palmeiras, muito do que quando eu era setorista eu fazia, né? Então você também completa o seu trabalho da semana fazendo o jogo do time que você cobre. Ou seja, folga zero praticamente. Uma vez por semana só e olha lá. Né? Exato. Segunda, terça. Cara, é o que eu falo para os jovens que querem fazer jornalismo esportivo. Mesmo tendo mudado muito, nessa questão não mudou. Para você fazer jornalismo esportivo, você tem que ter uma puta paixão pelo negócio, porque você vai ter que abrir mão de final de semana, porque é onde acontecem os jogos, feriado, muitas vezes Natal e Ano Novo, que você vai fazer na redação plantão, então você não tem. Pô, eu fazia São Silvestre na Jovem Pan todo dia 31. Janeiro, né? É o mesmo outro futebol, né? É pré-temporada, né? O setorista já tem que começar a acompanhar a pré-temporada do clube, né?
Então, Vem o mercado da bola. exatamente. Aí que Aliás, o era o setorista pior, trabalha. o tempo que eu mais odiava como setorista era esse. Era as férias dos jogadores, começa a especulação de tudo quanto é lado pra contratação. Puta, é um saco, cara. Mas isso dá audiência, pô, não dá não? Não, mas por isso mesmo, que tem um monte de aventureiro no mercado que fica jogando... Acho que hoje tá muito assim, né? Então, mas na época também Por causa da era muita internet. especulação. O cara dá especulação pra querer ganhar audiência e tal, e você tem que correr atrás pra ver se é verdade, se não é. Enche o saco, cara. Até hoje enche o saco. Eu dou graças a Deus, até brinco, falo, se tem uma coisa que eu não tenho saudade de ser setorista é nessa época aí de entre safra aí de férias de time e de contratações, porque realmente você tem que ficar 24 horas ligado em cima do que tá acontecendo, o que não tá, peneirar o que é verdade, o que não é de contratação, é trabalhoso, cara. E na época você fazia a reportagem de campo, entrevistando o Fazia. jogador no campo, Isso. vestiário. Hoje em dia, Exatamente. toda essa Isso parou também. a frescurada de, como é que fala? Zona mista. Isso, tem zona mista, tem a coletiva, que é só o treinador e tal, enfim. E na própria zona mista, agora após pandemia, o São Paulo, o Palmeiras, acho que o Santos eu não sei, mas o São Paulo e o Palmeiras, eles conseguiram inventar regra para a zona mista. Porque quem não conhece, o que é a zona mista? É a passagem dos jogadores, onde a imprensa fica. Então você tem lá dividido, né? Tem a TV, tem a imprensa escrita e tem o rádio. Então o jogador vai passando por ali, quem quiser parar, fala. Ele vai por Ele vai, segmento. exato. Então ele para. Quem quiser parar, vai lá e fala. Então, teoricamente, todos os jogadores que passam por ali, quem quiser parar pra falar, fala. A assessoria do São Paulo e do Palmeiras já regularam isso aí. Só 3 vão falar. Eles já impuseram que só 3 falam quem eles escolherem. A do Corinthians, não. Inclusive, eu dou parabéns sempre pro Corinthians, porque eles mantiveram a zona mista tradicional. Passa o elenco inteiro lá, quem quiser parar, para e pronto. Todo mundo conversa. Se não quiser parar, não para. Mas a do São Paulo, do Palmeiras, eles conseguiram impor regra até em zona mista. Então, cada vez mais você fica restringido, né, cara? Não tem jeito, vai fazer o quê? Mas lá na Jovem Pan, fazendo campo, que história que você tem legal assim na Jovem Pan? De campo, cara. campo. Na época que você tava lá, que você fazia mais campo. Porque hoje você tava mais interno, né? É. Mas a gente vai chegar lá ainda. Mas na época de campo, histórias de campo. Ah, bicho. Era engraçado que você bem lembrou. Antigamente você abria o vestiário pra imprensa e a imprensa entrava no vestiário e ia entrevistar. Cara, eu cansei de entrevistar jogador, o cara tomando banho. O cara tomando banho lá com shampoo na cabeça, não sei o que, os caras me chamavam, tá aqui. Eu lembro, eu tava no Pacaembu, o Giovanni do Santos lá, pô, entrevistando ele lá. 95. Tô aqui, pois não, tô aqui no terceiro tempo, né, na época. Eu vou ouvir o Giovanni e tal. O cara tomando banho e eles falavam, porque era normal. Era uma cultura normal, então o jogador não estranhava isso, entendeu? E até brinco, a Regiane Ritter, né, que é uma das principais, uma das pioneiras mulheres de reportagem, ela entrava no vestiário também, cara, e viu um monte de homem pelado lá e ela não tava nem aí. E alguns jogadores ficava assim, né, assustado e tal, que tinha mulher no vestiário, mas ela não tava nem aí, era uma super profissional e, dane-se, entendeu? Mas era outros tempos, e assim, é impressionante o que eu sempre costumo dizer, quando você assiste o jogo, você trabalha, mas você está assistindo atrás do gol, no campo, é impressionante a intensidade do futebol profissional. Sabe, a questão física, as divididas, você sente que você não tem essa ideia. A gente vendo de casa é uma coisa. Exato. Acho que até daqui a bancada Isso, a gente você não tem ideia. né? Você não tem ideia. Lá no Xingamento, campo. a pressão, isso. Né? Lá você no chegou campo. A cobrir as arenas no campo ou não? Não, sim, eu peguei o Corinthians, Palmeiras. Só, né? Só as duas, mesmo, né? assim, cara? Tem. Essa pressão. Eu falo que a pressão que existe na área do Corinthians no campo é impressionante, cara. A torcida do Corinthians ela faz uma pressão no campo que é impressionante. Eu comparo só, até pela questão de ser um estádio pequeno, 40 mil pessoas e tal, e pelo formato que ele é feito, né? Cara, é impressionante o efeito ali que dá dentro do campo. Por isso que o Corinthians tem o que tem de resultados positivos em casa. Né? É impressionante, porque empurra mesmo. Porque isso na época da pandemia caiu muito, né? Caiu. O Corinthians tinha um aproveitamento pífio na época da pandemia, né? Porque não tinha torcida. Não tinha torcida, e o povo exato. fala que torcida não faz a diferença. Né? Faz sim. Claro, se o time for muito bom, o adversário, etc e tal, às vezes não tem jeito, né? Mas empurra. Na época do Carilli, o time era limitado. Você vê o São Paulo mesmo, esse São Paulo do Rogério Ceni, ele só consegue jogar bem com intensidade, os principais jogos no Morumbi com a sua torcida. Ele sai do Morumbi, parece outro time. Inclusive a final da Copa Sul-Americana... Controvérsias.
não, você me fala um jogo fora do Morumbi esse ano que foi muito bom. Morumbi, o jogo do São Paulo joga muito mal no Morumbi também, não, né? claro, mas o que eu tô falando é o seguinte, os principais jogos do São Paulo nessa temporada, que com intensidade, jogando bem, foi no Morumbi. Contra o Palmeiras, inclusive. O Palmeiras só perdeu 6 jogos no ano, 2 pro São Paulo. Entendeu? É o único time aí dos grandes de São Paulo nessa temporada de 22 que bate de frente com o Palmeiras. E mesmo assim, só 2 vezes. Se realmente hoje o adversário direto do Palmeiras é o São Paulo, né? É entre aspas, né? É o que tenta atrapalhar um pouco. Tirou o Palmeiras da Copa do Brasil, etc e tal. O Corinthians não conseguiu fazer nada com o Santos, não conseguiu fazer nada. Os caras na energia chamam o Santos de filho. Ô, meu filho, os palmeirenses. De tanto e que o ano passado o São Paulo conseguiu também, né? Ganhou o Paulista. Tudo bem, tomou um 3x0 lindo na Libertadores também. Pela primeira vez perdeu o Palmeiras na Libertadores o ano passado. Nunca tinha perdido pro Palmeiras na Libertadores. Mas isso mostra que a torcida faz diferença sim, cara. Faz diferença. Mas você chegou a fazer também outras coisas também. Eu anotei aqui, ó, cobertura de Copa. Então, as Copas na Jovem Pan... Não, em loco... Aí. Em loco não. Por quê? Porque na Jovem Pan só era política da casa, só 2 viajavam. Que era o Vanderlei Nogueira e o Quartarolo. Vanderlei cobria a seleção brasileira, o Quartarolo fazia as outras maiores e tal. Então não tinha jeito. Então a gente fazia daqui do Brasil, que também dava muito trabalho. Então a gente fazia os jogos aqui, que a gente chama de tubo, né, na frente da TV, você fazia os jogos, fazia vários e vários jogos, e eu tinha que ficar também, eu e os outros que ficavam aqui, todos os outros, em cima das seleções, cara, que estavam lá, para dar informação, sabe, da Argentina, Alemanha, Itália, Espanha, enfim, dependendo da Copa, você tinha que ficar em cima das seleções, mesmo à distância, para fazer os boletins da informação das outras seleções. Então dava trabalho também. E editar, às vezes sobrava pra mim o material do Vanderlei, porque você gravava uma porrada de coisa, boletim e tal, você tinha que editar tudo pra jogar na programação, né? Então é bem trabalhoso fazer as Copas aqui do Brasil também, entendeu? Você chegou a fazer o quê? 98, que eu anotei aqui, 94, 98... de 94 até... E aí 14 eu não fiz porque eu tinha saído da Jovem Pan em 13, né? Eu tava fora do mercado, mas... Aí você vê a curiosidade... Em 14, eu arrumei um trampo lá com um amigo meu pra fazer eu fui cicerone de alguns gringos que vieram pra cá. Então fui pra Fortaleza fazer o Brasil e Colômbia e tal. Eu fiz alguns jogos em loco como cicerone, não como imprensa, né? É engraçado, né? Eu falei, porra, quando tá a Copa no teu país, você tá fora do mercado. Aí eu falei, bom, tem que arrumar um jeito de participar. E foi assim que eu consegui, cara. Agora, a Fórmula 1 também foi assim? Não, a Fórmula 1 fazia em loco aqui o GP do Brasil. O GP do Brasil, cobertura completa. E assim, desde claro os treinos que... até... Tudo. Mas aí, assim, claro, o Massa, Barrichello e tal, o Vanderlei Nogueira, o Quartarolo que cobriam e tal, eu fui cobrir Pedro Paulo Diniz, eu fazia os outros lá, os brasileiros que estavam, que não eram os de ponta, né? Mas eu fazia, e era cansativo, viu, cara? Olha, a gente tinha que chegar na rádio 5 horas da manhã pra sair de lá 5h30, pra chegar no autódromo às 6. Mas era o quê? 4 dias? Mas... Quinta, sexta, sábado e domingo, né? E aí você saía do autódromo 2, 3 horas da tarde, mas, meu... Porque você tinha que ficar muito esperto. Falando, você tem que ficar esperto com tudo, né? O que tá acontecendo? Movimentação, tempo, não sei mais o quê. Você não para. É um estudo diferente, né? Você exatamente. Fazer Fórmula 1 em relação ao futebol. Jornalismo esportivo. Como é que é o estudo para você saber ali, não errar das informações? Então, você tem que estudar, porque muita gente acha que jornalismo esportivo é só futebol, e não é, né? Você tem, como diz o nome, é esportivo. Então a obrigação do cara, quando vai fazer uma faculdade e quer fazer jornalismo esportivo, primeira coisa, tem que saber a regra básica dos esportes, basquete, vôlei, handball, enfim, natação, atletismo, isso aí você tem que saber a regra básica de todos. É o mínimo que você tem que fazer, tem que estudar, saber as regras e tal. E aí quando você é colocado, escalado para fazer um esporte, você vai ter que ir lá, aí você dá uma estudada mais profunda pra você saber o que você tá fazendo, né? Pra você não ficar boiando, porque daí fica feio também. Inclusive, você entrevistar as pessoas, né? Você vai entrevistar um tenista, você vai entrevistar um cara que, sei lá, joga qualquer outro esporte, vôlei, então você tem que saber o que perguntar. Senão você vai ficar boiando lá. Você já cometeu alguma gafe já? Não, até que não. Não. Nesse aspecto, não. Porque eu estudava bem o que eu ia fazer, então já sabia mais ou menos o que ia perguntar e tal, dentro do esporte e tal, né? Para exatamente não cometer gafe, né, cara? Porque é complicado, viu? Mas é isso, você tem que estudar o que você vai fazer e... Jogos Olímpicos também foi a mesma coisa? Também. O Olímpico dá mais trabalho ainda, porque... Porque é vários esportes, né? Exatamente. Aí você tem que fazer cobertura... Exato. Aí que se você pega e é obrigado a aprender
né? Vários esportes um pouco mais a fundo e tal. Porque a Jovem Pan também, cara, na Olimpíada ela só dava importância ao futebol. Então, de novo, só o Vanderlei Nogueira e às vezes o Israel Gimpel, que era o nosso correspondente no Rio, na CBF, eles iam cobrir a seleção brasileira nas Olimpíadas. Era só a seleção de futebol. O resto a gente fazia aqui. Todas as outras modalidades fazia aqui. Então você tinha que ficar esperto. É uma instituição, Jovem Pan. Ele é. Ele tá lá até hoje. Tá. Ele entrou lá em 77, cara. Cara, eu não era nem nascido. Como ele fala, né? Ele entrou no dia 7/7 de 77 na Jovem Pan. Ô, louco. É. E tá lá até hoje, né? Nem sei quando é que dá isso aí, 40 anos, né? Que deve estar lá. Mas você ficou 19 anos depois da Jovem Pan, partiu pra onde? Então, aí quando eu saí da Jovem Pan em 2013, eu fiquei fora do rádio um tempo. Comecei a tentar fazer, até pra dar uma digamos assim, desintoxicada de rádio, né? Tu chegou a ser assessor, né? Foi do Nelo Rodolfo, na política, mas, cara, não é atual. Fiquei um ano ali, eu falei, cara, não dá. Eu gosto de política, gosto de discutir, estudo e tal, mas, cara, não fui lá na prática, no dia a dia, pra ser assessor do cara, de vereador, eu falei, não, é muito chato, cara, não dá. Eu que tava acostumado com esporte e tal, e não tinha assunto relativo a esporte ali pra ele, né? Enfim, falei, não, fiquei um ano lá, falei, tchau. Já que você é tão empenhado em política, e esse ano? Cara, esse ano vai... o que eu falei, cara, a monopolização chegou no ponto máximo, né? E eu acho que vai ficar um bom tempo, viu? Porque a direita do Brasil, ou os conservadores do Brasil... Você tá querendo dizer que é pesquisas? Entre esquerda e direita. Ah, entre as duas. Entre as duas, não é nem entre candidato, não. Porque a esquerda brasileira já tá estabelecida desde a redemocratização em 85, 86, e ficou... Né? Você vai mudando personagens. No primeiro momento foi o PSDB. No primeiro momento era nos primórdios o PMDB, depois foi PSDB, depois o PT assumiu ali essa hegemonia, essa primazia. E tava só isso. E aí, com o advento do Bolsonaro em 18, uma direita conservadora que estava, digamos assim, adormecida, ela voltou despertou. a ter... Exatamente, ela despertou. Isso está muito claro nessas eleições. Principalmente, porque por isso que eu falo que independentemente do resultado de quem vai ganhar... os cargos aí para senador e para deputado federal e estadual mostraram isso. O Bolsonaro fez vários candidatos para ele. Então, o conservadorismo se mostrou muito presente agora e mostrou que vai ficar. Então, eu estava falando isso até outro dia. Eu falei, olha, esse cenário... porque tem muita gente que reclama, né? Pô, tudo monopolizado. Eu falei, pode acostumar com isso, porque a partir de agora, cara, é direita e esquerda bem estabelecida no Brasil a partir de agora. Não tem mais aquele negócio só de esquerdas, não. Agora a direita entrou e vai ser assim por um bom tempo, cara. Começando a dar uma direcionada também. Mas não sei que o Centrão é muito, leve, o Centrão é muito fisiológico, né, cara? Ele vai onde o poder tá, né? Se o Bolsonaro, você viu, o Bolsonaro ganhou, ele foi com o Bolsonaro. Antes era com o PT. Se o PT voltar ao poder, eles vão pro PT de novo. Eles gostam do poder. Eles são fisiológicos. O Centrão é fisiológico. Eles não têm partido, eles não têm ideologia, eles querem saber de poder. Quer um carguinho aqui, quer saber de ter protagonismo em determinados assuntos na votação e tal. Aí é complicado. Mas eu acho que a partir de agora o quadro é esse no país, cara. Vai ficar... Mas a partir de agora, você acha que da esquerda ou direita nesse segundo turno? Cara, assim, muita gente estava conversando com o André Ranieri ontem. Ele tava falando, porque o Lula precisa só de 1% para ser eleito. Eu falei, não, cara. Não é essa conta. Sabe por quê? Porque os 48% que o Lula fez foram em cima de votos válidos desse primeiro turno. São 40 milhões de brasileiros que não compareceram à urna, que anularam, etc e tal. Entendeu? Eu vi que acho que entre abstenções, brancos e nulos, tinha dado 35 milhões, alguma coisa assim. Então, você não dá pra... muita coisa. Exato. Porque a diferença de um para outro ficou de 4, 5 milhões. Isso. Então, a partir de agora, zerou. Porque você não sabe quantos desses 35, 40 milhões que não votaram no primeiro turno vão votar. Entendeu? Então você não é essa conta. O Lula teve 48, falta 1,5. Não é essa conta. Zerou tudo. Você entendeu? Porque agora você... Exato. Eu acho que o Lula vai ganhar. Pode ser. Pode ser. Pra mim, o que pode definir a eleição pra mim, cara, é Minas Gerais. É Minas Gerais. Agora veio o Zema foi lá e apoiou, coisa que o Zema não fez no primeiro turno, ele foi neutro. Por isso que muita gente estranha. Pô, mas como é que o Zema ganhou no primeiro turno e o Bolsonaro ficou atrás do Lula? Porque o Zema foi neutro no primeiro turno. E tem muita gente que segue o candidato. Minas Gerais é muito forte. Historicamente, o candidato que ganha em Minas Gerais, ele é eleito presidente. Isso aí é histórico. Porque você tem lá, são os 3 maiores colégios do Brasil, São Paulo, Rio e Minas, né? E você tem o 4º colégio, que é a Bahia. Então, a esquerda
barra PT sempre teve lá 70% na Bahia, por exemplo, como teve agora no primeiro turno, e não vai mudar isso. Só que o Bolsonaro ficou na frente em todo o Sul e no Sudeste só perdeu em Minas. Se Minas virar, por causa do Zema, e aí é uma incógnita, pode ser que o Bolsonaro tenha chance de ganhar. Eu também acho difícil, Mas é uma eleição que me parecia definida no primeiro turno e que agora se tornou pra mim bem indefinida. O que parecia definida eram as pesquisas, né? A pesquisa pra mim, cara, é uma vergonha, ela cara. Induziu muito. Exatamente. Voto, cara, eu acho que tem que ser colocado, infelizmente, uma lei. Ter, exato. Isso. Uma lei que, cara, um mês antes de qualquer pleito, parou, não tem mais pesquisa. Porque é muito estranho, porque se coloca o quê? A amostragem é o quê? De 2.000 pessoas. Aí você vai falar, mas estatística é assim que funciona. Mas peraí. Ok, nada justifica, sabe, Instituto de Pesquisa, os principais, Datafolha e IPEC, você errar 10, 12 pontos um candidato, que é um dos principais. Porque eles sempre falam, né? Geralmente o erro é de 2 pontos pra mais ou pra menos. Com 95% de confiança. Que cato de confiança é essa, bicho? Para! E aí é sempre a mesma desculpa, não é só nessa eleição. Sempre a mesma desculpa quando eles erram. Ah, teve uma onda de última hora pra tal candidato, por isso que ele aumentou. Para! Assim é fácil, pô. Você erra 10 pontos pro cara e fala, não, é uma onda de última hora. Para! Então tem que ser revisto, sim. Se bobear, tem que meter CPI em cima de Instituto de Pesquisa, sim, que é muito estranho, cara. Porque não é só nessa eleição que vem acontecendo isso. Então, mas enfim, né? Vamos voltar pro futebol. Vamos lá. Política. É igual. Futebol e política dá uma briga bonita, né, meu? E acho que as pessoas se empenharam muito em política dos tempos pra cá. Muito. Porque muita gente cagava pra política, Exato. né? Votava por votar, não tava nem. Você vê briga, morte, os caras se degladeiam hoje. Virou como se fosse clube, né? Putz, torcedor, né? De partido. Cara, é uma briga. Eu quando fui votar, tinha uma senhorinha lá vestida de Lula dos pés à cabeça lá. Falei, caramba, mas essa gosta. Se pega um louco na rua aí, e como tem. Exato. Mas vamos lá, voltando. Diga. Entrou lá na área legislativa, saiu. Aí eu tentei fazer alguns projetos que não deram certo, tal, ligados ao futebol. Aí em 2017, o pessoal montou uma equipe, comprou espaço de futebol na Rádio Capital. E aí... Rádio Capital? Rádio Capital AM? AM, Nossa. Isso. Porque eles vendem, eles não estão nem aí pra futebol, então eles vendem o espaço, né? Então todo ano vende pra um, vende pra outro e tal. Aí o pessoal tava montando uma equipe lá de esportes. Vem fazer aqui, você vem fazer o São Paulo e o Palmeiras pra mim. Porque você foi setorista dos dois, você faz os dois pra mim no dia a dia, e jogos e tal. Eu falei, tá bom. E foi legal porque tava o Zete, o Veloso e o Basílio lá como os comentaristas, né? Então foi legal ter contato com esse pessoal, né? E jogador e tal, e nesse aspecto foi bem interessante. Mas foi um projeto curtinho. Eu fiquei de março, saí em novembro de lá. Do mesmo ano. Do mesmo ano. 2017. Aí eu saí e falei pra minha mulher, pô, agora eu não sei o que eu vou fazer, né? Vamos ver o que vai rolar e tal. E aí eu saí em novembro, e em dezembro o Sombra me ligou, me convidando pra fazer a assessoria de imprensa do Estádio 97. Ele já te conhecia? Já. Você e ele faz tempo. Eu já tinha ido como convidado pela Jovem Pan, quando era repórter lá, 2 vezes no Estádio 97 como convidado e tal. Já tinha um contato com ele. Na rádio é mais solto isso, né? Por exemplo, a Jovem Pan vai lá na 97, vai na 89. Parece... Ou é igual o Globo? Não, no meu tempo era assim. Parece que hoje em dia não. O Tutinha lá, que é o presidente hoje da Jovem Pan, ele proibiu. Quem é da Jovem Pan e alguma coisa assim, sem pedir, sabe? Tem que pedir pra ele, pra ver se ele autoriza ou não. Hoje em dia parece que tá meio assim. Eu não sei. Mas parece que tá assim. Mas não era. No meu tempo não tinha... E mesmo na Energia, eu tô aqui com você, eu não preciso pedir autorização. Outro dia eu fui no SBT gravar um podcast, eu não preciso de autorização. Você vai lá e faz. Não tem problema. Cara, não tem, exato. É igual algumas emissoras, né? Agora, né, que estão fazendo. Pois é. Mas aí, cara, o Sombra me chamou pra fazer a assessoria do estádio. O que era? Ele queria que eu levasse um convidado por semana lá, ao vivo. E foi feito. Eu levava 4 por mês, né? E eu entrei lá, fiquei assim, 2018 inteiro, fazendo isso, levando os convidados lá no estádio e tal. E o engraçado é o seguinte, eu nunca consegui levar um jogador em atividade no Estádio 97. Só aí jogador. Porque é impossível praticamente levar, né? Não é impossível. As assessorias boicotavam.
Aí um dia... É porque Então, geralmente vou os caras explicar. se concentram, tem jogo de meio Não, de mas tem semana, folga, ele poderia ir numa folga lá. numa Mas o que segunda. acontece? O Juca Pacheco, que era o assessor de imprensa do São Paulo, ele saiu agora quando entrou o Casares, mas ele foi durante 15 anos assessor, ele falou pra mim o seguinte, ele abriu o jogo, ele falou, sabe por que não vai jogador em atividade no estádio 97? Porque não há media training que dê jeito. Porque como o programa é descontraído, não é aquele formato de mesa redonda com jornalista, todo tradicional, que é previsível para um ao assessor de vivo, imprensa, né, exato. também. Então, para o jogador se descontrair e falar alguma coisa que pode, na cabeça do assessor de imprensa, comprometer ou dar trabalho para ele resolver depois, eles preferem evitar levar lá. Entendeu? Então é por isso que a gente não conseguiu e não consegue levar. Não consegue levar. Mas até as emissões de TV também é difícil, vai. Às vezes vai um cara lá no Bem Amigos, um jogador lá. É. É que assessor... O que tá acontecendo muito agora é online, né? Não, exatamente, isso que eu ia te falar. O cara vai online na É. tela lá. A TV, dá as entrevista. TVs, eles fazem tudo online hoje em dia, né? Eles fazem direto, mas nem online eles liberam pra rádio lá. É verdade, eu nunca vi Não tem. uma E outra uma coisa, entrevista, assim. com o passar dos anos, as assessorias de imprensa de clube, eles começaram a, desculpa o palavrão, mas eles começaram a cagar pra rádio. Cagar. O negócio deles é botar os jogadores deles em TV. E acabou, é TV. A ESPN tem um monte de cara entrando durante a programação, Sport TV tem um monte, matéria pro Globo Esporte, então eles têm orgasmo quando tem. Agora, pra botar alguém ao vivo em programa de rádio é um parto, cara. Tem que negociar, tem que falar, tem que convencer e bababá. Aí você tem que falar com o assessor do clube e com o assessor do jogador. Porque tem essa também. Todo jogador tem um assessor particular. Então não basta você falar com o assessor. E aí é o inverso. Você fala com o assessor particular do cara, beleza, mas fala com o assessor do clube. Entendeu? Então, às vezes, um breca, o outro não breca. É um inferno pra fazer. Pra você botar alguém pra falar ao vivo, entendeu? É complicado. Então, cara, assim, Muricy, Filipão, entender. técnico é mais fácil. Até porque o técnico, ele meio que caga pra assessor. Ele fala, não, eu vou falar, eu quero, acabou, eu vou falar. Tem conversa. E falam. Entendeu? Mas jogador eu nunca consegui levar. E depois o cara me explicou o porquê. Eu falei, tá, então tá certo. E deve ser isso mesmo, porque nenhum clube autoriza o jogador a ir lá. Então a gente foi convivendo, levando... Libera pra TV então, né? Vai entender. Por isso, porque eles acham que a TV é o que interessa hoje, é o veículo da moda. Rádio pra eles mas não... A rádio mudou muito. Exatamente. A rádio teve que se modernizar. Claro. Né? É o que eu falo. Você vê a 97. Eles não têm noção... Caso. Porque com o YouTube agregado, com o Facebook agregado, com o aplicativo de celular, você abrange o Brasil inteiro e o mundo inteiro. Você entendeu? O Estádio 97, ele tem mais audiência que alguns programas de TV fechada, de ESPN, de esporte. Eles têm mais audiência que tem alguns programas lá. É porque é aberto, né? Exato, YouTube cara. É aberto. O Energia em Campo. E pagar Porra. caro pra caramba. Exato. Mas aí o que aconteceu? Aí tudo bem, tava lá, fiquei 2018 inteiro fazendo esse papel. Aí em dezembro de 2018, o Sombra me chamou na sala dele, tava o Zé Antônio, que é o dono. Falou, ó, nós vamos fazer a partir do ano que vem transmissão de futebol. Quase caí pra trás, porque o Estádio 97 tava lá há 20 anos e várias empresas, Éder Luiz, não sei o quê, um monte de gente bateu na porta da Energia pra tentar fazer a transmissão. E nunca quiseram. Porque sempre foi, o Estádio 97 sempre foi um programa muito forte, mas era só aquilo. Então, basicamente, a Energia era uma rádio de dancing, né? De eletrônico e tal, e com um programa de futebol, só. E com os programas fechados já, Exato. né? 97 tinha, né? Tem, Isso. né? Alguns. Mas aí, beleza, eu falei pra ele, vambora. Eu sempre fiz isso na minha vida, né? E aí, em janeiro, fevereiro de 19, a gente fez um primeiro jogo que foi um teste. Quando foi aniversário de 20 anos do Estádio 97, a gente fez a transmissão como se fosse um presente de aniversário. A gente não chegou a abrir o jogo ainda, que ia ser o projeto definitivo. Então foi no dia 27 de fevereiro de 2019, a gente fez a primeira transmissão, não foi a final do Paulista, foi Corinthians e São Paulo, foi 2-1 pro Corinthians, mas foi durante o campeonato. O gol do Wagner Love? Não, o Wagner Love foi na final. Foi na final. Foi 2-1, agora eu não vou lembrar, mas foi um gol do Prato, enfim, mas o Corinthians ganhou, mas não era ainda na fase final. Tá. Mas foi o nosso primeiro jogo, transmissão, etc e tal. Aí a gente parou, o Campeonato Paulista foi até maio,
Aí a gente fez a final, aí já valendo como Energia em Campo. A gente fez os 2 jogos finais com o Wagner Love, que fez o gol e tal, e com o Domênico Gato narrando, porque a gente ainda não tinha narrador. Não tinha esse esquema. Não tinha ainda. Não tinha ainda. A gente estava montando a equipe ainda, as equipes. Então o Domênico Gato era o principal narrador da rádio na oportunidade, então ele narrou o São Paulo e Corinthians na final. Caraca, né? essa eu não sabia, não. Esse foi um detalhe interessante. E aí eu comecei como era a minha seara, né? Enfim, eu comecei a ajudar a montar as equipes. Então a gente ia lá fazer teste com o narrador e tal. Eu ficava como repórter pra analisar, o Sombra analisava também, enfim. Foi um cara do Corinthians, foi fazer teste, era horroroso. Eu falei, não, tchau. Aí foi o outro, chegou no De Paula. Ok, porra, acertamos o De Paula. Como é que é feito os testes lá? Você bota a televisão pro cara narrar um jogo. Um jogo aleatório lá. Um jogo aleatório, eu fico lá como se fosse o repórter. Como se fosse uma transmissão. Exatamente, mesmo. como se fosse uma transmissão normal. E o cara vai. Mas o primeiro que foi do Corinthians, por exemplo, o cara era horroroso. Ele não chamava o repórter, ele não tinha noção de uma transmissão de rádio. Eu não sei se o cara. É chamar um repórter? É com você, Marcelo Lima. Porque você chama pro repórter informar e pro cara beber água e dar uma parada, porque o narrador não aguenta ficar 90 minutos narrando sem parar. Entendeu? E aí ele tem um lance atrás do gol, eu tô atrás do gol. Teve um lance ali, ele te chama pra você descrever o lance. Ah, tal, não sei o quê, bababá, bola bateu na trave, escanteio pro Corinthians, escanteio pro São Paulo, assim vai. Enquanto eu tô descrevendo o lance, o narrador toma só água, dá aquela respirada, entendeu? Entendi. Uma ponte ele faz. Exatamente. O repórter é a ponte ali pro cara dar uma descansada e tal. O comentarista também, ele chama, né? Inclusive tem uma história engraçada na Jovem Pan, tinha um repórter que ele era monossilábico, que era o Sérgio Orindi. Todo quietão. Então era assim, porra, tinha um lance atrás do gol, tal, não sei o quê, bababá, o time foi, teve escanteio, aí o narrador chamava, o São Paulo, o ataque do São Paulo, Orindi, escanteio, isso, acabou. O narrador cuspia água, bicho, porque não dava tempo do cara. Um dia... Pra não deixar aquele vácuo, né? Um dia o Rogério Assis, cara, que hoje tá na Bandeirantes, o Canhão, ele chegou pra mim e falou assim, olha, se o Sérgio Orindi for monossilábico 2 vezes comigo, eu não vou chamar mais ele, só vou chamar você. Tava eu e o Orindi fazendo o jogo, cara, eu dava muita risada. Porque o narrador cuspia água, não dava nem tempo de tomar. Entendeu? Puta, era muito engraçado. Mas enfim, aí o que aconteceu? Escolhemos o De Paula, ok? O Fernando Camargo, o Sombra já conhecia. Então não fez teste, já contratou o Fernando, ele estava desempregado. Foi. Camargo já... Não, ele estava desempregado na época, o Sombra o conhecia, sabia que ele narrava e tal, chamou o Fernando para ser o São Paulo. O Santos, o Cadu Santos, ele foi aluno do Fernando Camargo em aula de locução. Então o Fernando indicou. Aí ele veio, fez o teste, eu falei, não, é bom, sem problema nenhum. E assim foi montado as equipes, mas era só o narrador e os comentaristas que já tinham lá na rádio, do Estádio 97. E no começo eu fiz a reportagem de todos, porque ainda não tinha repórter e tal, a gente não tinha contratado ninguém, eu fazia todos os clubes. Essa ideia foi do Sombra. De montar, do Domênico. Do Domênico, não, de montar as equipes, cada um com seus times, narradores. Domênico. Foi um almoço que teve o Domênico, o Sombra e o Zé Antônio, eles estavam almoçando, como eles fazem todo dia lá na rádio, eles descem pra almoçar. E o Domênico convenceu o Zé Antônio de que se a gente fizesse uma transmissão diferente, de torcedor para torcedor, o negócio ia dar certo. Entendeu? Cara, estourado. E aí o Domênico falou, vamos que nós vamos ganhar dinheiro, Zé. E o Zé falou, tá, opa, então vamos ver. E aí deu certo, cara, deu certo. E no começo... Mas foi uma reinvenção, né, cara? Não, então, é isso que eu falo. O que acontece? A gente mexeu no mercado que estava completamente engessado, que era de transmissões esportivas de rádio. Exatamente. Era a mesma coisa há 10, 15 anos, enfim, era desde sempre, na verdade, a mesma coisa. A gente mexeu com esse mercado, né? E uma coisa que a concorrência ficou de mãos atadas. Não dá para imitar a gente, sabe por quê? Porque os profissionais que trabalham nas outras rádios não vão querer abrir o time que torcem. Então não dá pra imitar. Não dá pra você fazer um do São Paulo, do Corinthians, mas não dá pra fazer. Porque os próprios profissionais não vão por aquilo que a gente conversou aqui. Eles não vão se abrir pra fazer. Não vão. Então não dá pra imitar. Então a gente tava conversando isso ontem. Você consegue perceber na concorrência que eles estão dando um jeito de tentar fazer programas parecidos com o nosso, né? Alguma transmissão pós-jogo parecida com a nossa. Agora a transmissão em si parecida com a nossa não dá pra imitar. Não dá pra imitar. Então... E até porque o legal é que eu acho que o que trouxe muita gente, porque eu vejo muitas transmissões, eu sou São Paulino, mas tô aqui pra ver a desgraça do Corinthians.
Pelo De E eu Paula. vou falar uma coisa que o Energia em Campo fez, e aí eu vou te falar... Caramba, De Paula, Domênico, Cadu... Não, o São Paulino lá, O Marcão? O Marcão. Com as fantasias, sensacional. Cara. Foi uma tirada dele sensacional. Eu vou começar a me fantasiar de acordo com os adversários do São Paulo e foi muito legal. Mano, isso aí Dá é muito certo. sensacional. Mas uma coisa que a gente fez um benefício pro rádio, que foi trazer uma geração que não estava acostumada com rádio, que não ouvia jogo em rádio, de volta ou começar a ouvir rádio. Por esse formato. Porque o moleque que é São Paulino, corintiano, palmeirense, ele começou a assistir porque ele sabia que era do time dele. Puxa a sardinha pro time dele, é uma transmissão parcial. Então a gente começou a trazer um público, ou resgatar um público que não existia, ou que não estava acostumado a ouvir rádio. Isso foi muito legal. A gente fez um favor ao rádio de transmissão esportiva, que um público novo, uma juventude que não ouvia, que não estava acostumado, começou a ouvir por causa da Energia em Campo. Isso é legal. O rádio teve que se reinventar. Né? Exatamente. Porque realmente, se não tivesse as transmissões na TV, assim, né? Que muita gente acessa pra poder justamente ver a cara dos caras ali narrando, na hora de tomar o gol, tipo, não sei o quê. Exato. Isso ninguém tinha essa reação, Não. né, das pessoas, né? Não Então, tinha. muito legal. A sacada é genial. Foi muito legal. E aí o que acontece? Eu comecei a fazer a reportagem de todos, porque eu já tinha experiência, etc e tal, lá da Jovem Pan. E aí, aos poucos, foi o que a gente falou. Trouxe o Zé Henrique, que era Zé Mistério. Por que ele era Zé Mistério? Porque quando ele era moleque, ele foi lá na rádio imitar o Silvério, no Estádio 97. Ele é bem moleque. Ele foi lá imitar o José Silvério pro Sombra e tal. Sombra, você imita legal. Então, como tem o Zé Silvério, tem o Zé Mistério. Então foi o Sombra que batizou o Luiz Henrique, né, que é o nome dele, de Zé Mistério, porque ele imitava o Zé Silvério. Igual o Seu Bento também, né? Ele hoje é conhecido mais pelo Seu Bento do que o Adriano Pagani DJ, né? Exato. Porque ele incorporou um palmeirense ali que acho que Exato. ninguém nem sabia que ele era também, né? No começo não, depois ele... Conhecia ele mais como DJ, né? E no Estádio 97 ele era o mancheteiro, ele não tinha clube, né? Assim, ele não falava o clube. E depois ele começou a falar que era palmeirense e tal, né? Mas no começo não. Mas aí o Zé Henrique acabou entrando no Palmeiras como substituto do Domênico, quando o Domênico não podia, porque quando ele faz festa, ou de vez em quando não bate a agenda, ele entrava para narrar. E nesse meio tempo o Quintino foi convidado para ir no Estádio 97, só que ele começou a fazer alguns jogos do Santos. Pô, o Quintino, ele é um santista da imprensa esportiva, talvez o mais famoso, depois do Milton Neves, talvez. Fez esporte interativo. Isso. Né? E aí ele caiu como uma luva na equipe santista lá e ficou como repórter santista. E aí o Zé Henrique, aos poucos, como ele era palmeirense e tal, ele foi fazendo reportagem do Palmeiras também. E aí que a gente chegou naquele ponto, que hoje você tem só duas equipes completas, com narrador, comentarista e repórter do time, que é o Santos e o Palmeiras. Só. O São Paulo e o Corinthians, não. Você tem o narrador, que é o do São Paulo, Fernando e o Marcão, sem repórter fixo, e o Corinthians também, que você já tem no Corinthians o De Paula, o Mano e a Lelê comentando, e o repórter vai mudando. Então, o ano que vem vai ter a Luzinha na Série A do Paulista. Então, já parece pensaram, já? Então, parece que a própria Portuguesa entrou em contato lá, o presidente Castanheira, para ver se a gente faz a transmissão dos jogos da Portuguesa, o Portuga narrando, enfim. Tá em pauta e é possível que role sim os jogos da Luzinha no Paulista no ano que vem. Também com transmissão da energia. Também com energia em campo da Portuguesa. Caramba, meu. Seria sensacional. Exato. Mas a parte da pandemia, como é que foi essa transição depois, né? Porque a ideia foi aqui, em 2019, praticamente um ano, nem um ano completou, né? Da ideia até a pandemia chegar. Vocês ficaram totalmente online, né? Exato. E como é que foi essa migração? Porque ficou um hiato muito grande, de 2020 até, começo do ano, metade do ano. Parou em março de 20, né? Tudo, né? Quando começou a fechar. Campo de novo, demorou uns 4 meses para voltar a transmissão, né? Até ter jogo. Então, esses 4 meses foram difíceis para todo mundo, porque a gente estava com 4 patrocinadores engatilhados que, obviamente, não deram certo por causa da pandemia, que parou o futebol. Parou o futebol, você não tem verba, você não tem renda. Então a gente teve que diminuir o cachê de todo mundo pela metade do que recebia, só para se manter lá, não tinha o que fazer. Todas as rádios fizeram isso. Né? Então foi um momento punk ali pra gente. E depois, cara, voltou aos poucos o futebol sem torcida, sem imprensa, sem nada, né? Então a gente se adequou a fazer o estúdio, o que a gente chama de tubão.
Você faz em frente à TV O que já era feito. Já era há muito tempo. E é feito até hoje. A gente faz muito lá na Rádio Tubão também, enfim. As próprias emissoras de TV. Todas. Né, que transmitem os campeonatos Exato. europeus são O Sport assim, TV né? não manda mais. É raro mandar repórter e comentarista. Repórter vai, mas comentarista e narrador, eles estão fazendo tudo de estúdio. Eles não fazem do campo É mais. só um cara que fica no campo. Só repórter de né, campo. que manda. Exato. O resto não faz mais do campo, não. É raro, raro. Só quando é jogo aberto, grande, comando na Globo e tal, aí você vai o cara lá, o Kleber Machado, Caio, enfim, Richarlison, hoje em dia, eles vão pro estádio, mas é raro. E a gente se adaptou, cara, se adaptou a isso. Agora começou a voltar. Primeiro foi um repórter só permitido por emissora. Aí faz o quê? Faz um mês a gente foi... a SEB, né, que é a Associação dos Cronistas Esportivos do Brasil, foi lá na CBF cobrar, porque acabou, não tem mais você ficar com esse protocolo. E conversou com o Rodrigo Paiva, que assumiu agora a coordenação da comunicação da CBF. E aí, imediatamente, ele falou, não, você tem razão, tal, então passou a ser, de novo, 2 repórteres, você pode colocar até 2 repórteres em campo das rádios. Né? Então, em clássico... agora ficou legal. De novo, teve um Palmeiras e Santos outro dia, você bota lá o Zé Henrique de um lado, o Quintino no campo, porque é interessante. Porque o Quintino, ele vem de Santos pra cá, no caso, Vem, né? Porque ele vem direto. Nossa, ele vem direto. Que ele gastar de gasolina é impressionante. Que ele faz um sobe e desce direto. Mas ele faz também bastante online, né? Faz. O Mas você acha estádio ele que- faz online. Mas você acha que com essa pandemia melhorou essa parte de comunicação? Em termos de, justamente por questões financeiras, né? O cara não pode vir, então vamos fazer online. O online, nesse período, você acha que melhorou essa comunicação? Não sei, acho Do que... home office, do pessoal ficar em casa, das próprias... A única coisa que As TVs aconteceu... também deixaram muitas pessoas, fica aí, acho que é até melhor a gente fazer um programa ao vivo aqui, você em casa. Não, então, esse formato... Eu acho foi... que veio pra ficar, Não, né? exato. Porque você não tinha o costume de colocar gente online para O próprio participar. Estádio 97, Exato, né? não A gente tinha. fica online. Não tinha esse costume e acabou sendo obrigado a fazer, né? Porque por muito tempo o Estádio 97 era só o Sombra no estúdio físico, mais um que estava lá, normalmente era o Pagani, porque ele fica na rádio, que ele tem o programa de música dele lá, então ele já ficava lá para apresentar as manchetes do Estádio 97. Então eram só os 2 e o resto tudo de online. Tudo de casa, fazendo online, não tinha conversa. Porque, principalmente no auge da pandemia e tal, você tinha que tomar precaução, tomar cuidado. Aí depois, com o tempo, quando foi dando uma arrefecida, foi melhorando os números, aí que o pessoal começou a voltar a fazer estúdio. Né? Mas, mesmo assim, até hoje, você tem lá 3, pelo menos, do Estádio 97 que fazem de casa. Transmissão, por exemplo, Corinthians, normalmente, ou o Mano ou a Letícia faz de casa. Né? O Quintino agora, dependendo do jogo, ele faz de casa, não são todos que ele vai pra rádio. Então, essa questão do online, principalmente de convidado e tal, isso veio pra ficar. Isso você não tem a dúvida. Eu tenho um programa lá, eu, Fernando Camargo e o Portuga, segunda-feira, no YouTube da rádio, o Segunda Opinião, que quando a gente coloca convidado é online. Eu que faço tudo lá, produção e tal, eu nem me preocupo em tentar levar um cara na rádio. Não, é online. Você topa participar do programa, tal, 12h30, pelo Zoom, tal? Beleza. Então é assim, não tem maneira, eu nem pergunto mais você pode ir na rádio? Porque não há necessidade. É mais prático pro cara, é mais prático pra gente, enfim. Salvo raras exceções de você tentar levar um personagem no estúdio e tal, mas hoje em dia é tudo online, isso eu concordo, isso veio pra ficar. Esse acréscimo de pessoas online, isso veio pra ficar. Sim, sim. Assim como no trabalho geral, tem muita profissão que o home office se estabeleceu, né, de forma definitiva, né? Ficou. Acho que veio pra ficar. É. Quando vocês bolaram a ideia de fazer essas transmissões, não teve um medo não de dar treta? Principalmente em clássico? Não, então. Isso foi pensado? Tipo, na hora de verdade, sair um gol, na hora de provocar? Não, isso aí não, porque, aliás, esse é um exemplo bem, que a vocês são gente dá. profissionais, Mas é um exemplo que a gente dá pro torcedor que dá pra você zoar o cara sem ser agressivo, né? Sem você estar aí no tapa, né? Dá pra você assistir um clássico sem bater no teu rival. Eu entendo que a ideia foi exatamente essa. O que eu, você unir os dois e as torcidas realmente o que eu virem fiquei junto. com medo, porque assim, a gente inventou também o clássico com 2 narradores. É exatamente Né? isso, né? Porque quando um taca a bola é um, taca a bola é outro. Exato. E na hora O que eu do gol, fiquei às com vezes, medo não foi nem de dar treta, isso eu sabia que não daria. O que eu fiquei com medo, assim, nesse aspecto eu fui meio conservador, falar, porra, mas 2 narradores não vai dar certo. Não, vai dar. Falei, então tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui o teste. Aí pegamos o Fernando, acho que foi o Fernando Camargo de Paula, se eu não me engano. Vamos lá, pusemos um jogo lá, São Paulo e Corinthians, peguei um VT lá, não sei o quê, o Bernardo Veloso pegou pra mim, botou...
ligou lá, eu fiquei de repórter. Porque quando tem 2 narradores, o repórter é importantíssimo, porque ele é que joga pros 2. Você não pode falar... Tanto é que o que eu faço, quando eu tô na reportagem, que eu orientei os 2, o Ranieri e o Sgrillis, que aliás eu também levei lá pra rádio. Que você tá com bola, quando tá em classe com 2 narradores, você fala bola São Paulo, bola Palmeiras, ou bola do time. Porque você deixa que dá pro narrador do time... exatamente. Entendeu? Então, fizemos lá o teste, deu 10 minutos de jogo, eu falei, não, dá pra fazer, ok. A bola tá Corinthians e tal, narra um, aí o narrador passa... Porque eu fiquei com medo de embolar isso aí. Né? Um atropelar o outro, mas não. Foi bom. Então é o narrador que dá o repórter. O repórter que dá que joga a bola pra quem tá com a bola. Exato. Se bem que agora eu tenho assistido, acho que um joga pro outro também. Agora, também. Não, agora já entrosou de vez, agora já vai um negócio meio que orgânico, né? Mas no começo era assim. E deu certo. Eu falei, 10 minutos de teste, eu falei, não, tá bom, pode parar, já tá bom, vai rolar e vamos fazer e pronto. E foi e deu certo. Mais um diferencial nosso, né? Porque quem tá no rádio, por exemplo, tá no carro, você sabe que teu time tá com a bola, porque você vai estar jogando São Paulo e Corinthians. Você sabe quando o São Paulo tá com a bola que é o Fernando que tá narrando. Você sabe que é o Corinthians que o De Paula tá narrando. Então tem isso também. Foi engraçado, eu não lembro o jogo que eu tava vendo um dia. Não sei se acha que a Palmeiras e Santos no Palestra. Já tem um tempo já, acho que foi ano passado. Que o Palmeiras tava massacrando o Santos. O cara, eu vou embora, porra. Eu não narro, só dá Palmeiras. Cadu, Foi o Cadu, eu vou embora, bicho, só dá Palmeiras. Às vezes acontece isso mesmo. Às vezes agora, final do Paulista, o Palmeiras meteu 4, o Fernando Camargo não narrou. Só o Domênico narrou. Nossa, São Paulo mal pegou na bola. Então o Fernando narrava 2 segundos, o Domênico narrava 10 minutos. Porque só deu o Palmeiras, que então acontece. Tem jogo que acontece isso, né? E vocês vão fazer a transmissão dos jogos da Copa também, vamos, né? É muito legal. Seria o quê? Seria os jogos só do Brasil ou de alguns... Primeira fase já são 40 jogos a primeira fase. Vamos fazer jogo de tudo quanto é seleção. De todos? Todos. Vai ser uma maratona. Nós vamos fazer de todos os times. Jogo nada a ver lá, Catar e não sei quem. Abertura é Catar e Equador. Nós vamos fazer. Não, sim, mas um jogo nada a ver. Catar, não sei o Não, nada a ver assim, dependendo do horário, não. Nós estamos priorizando as principais seleções, claro, né? As que tem mais apelo, né? O Catar e Equador nós vamos fazer porque é abertura. Tem que fazer, óbvio. É no dia 20, né? Inclusive puxaram um dia. Esse é 21, foi pro dia 20. Pra ser só a abertura. Mas nós vamos ter, se eu não me engano, 3 jogos por dia, cara, durante toda a primeira fase. Vai ser legal. Eu não sei ainda como é que vai ser o formato. Se nós vamos fazer tudo do estúdio, se vai ter algum palco, alguma coisa aí fora pra fazer, uma arena, não sei. Porque esse é o departamento de marketing lá, os donos da rádio que estão cuidando. Uma estrutura imensa, hein, pra fazer. Então, galera. Eu não sei exatamente como é que vai ser, mas que já saiu a escala de transmissão pra todo mundo e tal, e enfim, eu vou fazer acho que 14 jogos da primeira fase, entre reportagem e apresentação, vão ser 14 jogos só na primeira fase. Mas nós vamos fazer um monte de jogo, não vai ser só Brasil, não. Tá empolgado? Cara, pra Copa, você acha que... Eu sou... Assim, em termos de Copa, eu adoro. Eu sou um cara que, como eu sou viciado em futebol, óbvio, quase que desde que eu nasci, eu sou aquele cara que assiste todos os jogos da Copa. Todos. Pode ser, que nem você falou, pode ser Nova Guiné e Nova Zelândia, eu vou assistir. Eu assisto tudo. Eu não consigo. Eu assisto tudo, adoro a Copa do Mundo. Agora, em relação ao Brasil, eu não tô muito confiante, não. Sinceramente, sério, não tô. Mas por quê? Porque só pegou galinha morta e agora vai pegar... Também, 70% do... Você pega primeiro uma questão de superstição. Toda vez que o Brasil ganhou Copa, ele saiu daqui malhado e desacreditado. Todas as vezes. 58, 62, 70, 94, 2002. Sem exceção. Ele saiu daqui... de 90 também, hein? Não, mas eu tô falando as que ganhou. As que ganhou. Não, fase de novo, não precisa nem falar. E os próprios jogadores, né? Fizeram rebelião, tamparam o símbolo do patrocinador. Foi uma zona total. Sim. Na Lazzaroni não tinha controle nenhum. Foi uma zona, mas igual 66, que convocaram 44 jogadores. É ridículo. Mas assim, quando o Brasil foi campeão, invariavelmente ele saiu daqui desacreditado, muito criticado, etc e tal. Aí outro dia o cara falou assim pra mim, não, mas porra, mas essa seleção tá sendo criticada. Olha o que o Neymar vem sendo... Não, peraí. O Neymar vem sendo criticado por alguns da imprensa por atitudes principalmente fora de campo, pelo extracampo dele, tá? Agora, a seleção em si do Tite vem sendo só elogiada. Você vê aí o retrospecto dele... O que você quer dizer com isso? É salto alto? Não.
Eu acho o seguinte, o retrospecto do Tite é maravilhoso, mas vai entrar naquilo que a gente estava conversando. 70% das vitórias foram feitas contra times sul-americanos. 70%. O Brasil não pegou ninguém da Copa de 2018. Então, esse é o meu medo. Esse é o meu medo. Porque você acha que tem uma disparidade muito grande ainda? Não sei. Da Europa? Não, taticamente não, porque os jogadores todos moram lá e o Tite, em 18, ele aprendeu. Porque qual foi o principal erro do Tite em 18? Ele começou a levar uma Copa do Mundo como se fosse um campeonato brasileiro, que você não muda. Sempre a mesma equipe, sabe? Não existe isso em Copa do Mundo. Todo jogo você tem que fazer uma alteração ou outra, de acordo com o adversário, de acordo com o que você viu no jogo anterior. O Tite não fez isso. Ele foi mudar no segundo tempo da Bélgica, quando já estava tomando 2-0 na cabeça, que ele mudou o esquema e equilibrou e quase o Brasil empatou. Mas foi longe, demorou demais para fazer isso. Então isso, com certeza, ele vai levar de aprendizado nessa Copa. Precisar mudar, vai mudar de jogo para encaixar o time. E sempre foi assim. Inclusive nos times campeões. Exceção feita de 70, que já era um time muito redondinho. Você mudava uma peça ou outra durante o jogo, mas a base era aquela. Mas você vê em 94, por exemplo, que o Raí começou, aí saiu para entrar Mazinho e ficou. Né? Aí o Leonardo teve que sair porque ele foi expulso, entrou o Branco. Mas normalmente muda. Né? Eu acho que nessa Copa de 22 o Tite aprendeu isso e vai começar a fazer isso. Ele vai mudar conforme o adversário. Pelo menos é o que eu espero. Mas eu tenho grandes dúvidas se na hora do vamos ver o Brasil pegar lá as grandes, né? A Alemanha, Portugal, que tem uma nova geração muito boa, pode cruzar com o Brasil nas oitavas. Não sei, cara. Teoricamente, não. Cristiano Ronaldo já em fim de carreira. Mas eles têm uma... um ou outro, João Félix. Eles têm uma... Mas enfim, uma Alemanha, uma Bélgica ainda, que ainda tá em final de carreira, já aquela molecada, mas ainda é uma seleção chata. Holanda, que vem mostrando serviço. A França, né, que é nosso carrasco em Copa. Eu não sei como é que vai ser, entendeu? Eu tenho minhas dúvidas. Mas, nessa primeira fase, a exemplo que aconteceu em 18, você tem lá uma Suíça e uma Sérvia que vão ser bons testes. Porque não são galinhas mortas, né? Então você vai... Times bem retranqueiros. Exatamente. Então você vai... Assim. Você vai saber mais ou menos onde pode chegar o Brasil com esses 2 jogos aí de amostra, né? Vamos ver. Vamos ver. Eu tô bem esperançoso. Assim, não dá. Em qualquer Copa do Mundo... A gente não tem parâmetro. Exato. Né? Mas em qualquer Copa do Mundo, você tem que colocar Brasil e Argentina... A Argentina empatou. Não, você tem que colocar Brasil e Argentina, França, Alemanha, Itália, quando tá, né? Porque já ramelou em 2 Copas seguidas. Mas são essas seleções que são as campeãs, sempre entram como favoritas. Sempre. Porque se for pensar, você não tem um grande leque de campeões. Não tem. Você começou a Copa lá em 1930, você tem o quê? 8, 9 seleções que ganharam? Só. Aí você pega a parte de, Inglaterra, o pessoal também fala, Inglaterra... Não, Inglaterra ganhou em 66 ali num golzinho que eu vou te falar não acho que vá... Eu tava vendo a Inglaterra nessa Nations League aí, nossa, é ruim a Inglaterra, cara. Nossa, é uma geraçãozinha bem fraca. Eu acho que essa Copa não vai fugir muito disso aí não, vai ser França... A Alemanha, Brasil, Argentina. A Argentina tá forte, bicho. Porque é o seguinte, essa Copa por ser no final do ano, por causa lá do inverno, no Catar, etc e tal, vai mudar um aspecto fundamental que em outras Copas não tinha. Os caras da Europa, eles vão chegar voando física e tecnicamente, porque é meio de temporada para eles. Quando a Copa é no meio do ano, como é tradicional, eles estão em final de temporada. Então tem muito cara que chega lá arrebentado. Agora não. O Messi vai chegar voando, o Neymar vai chegar voando, como nunca chegou, e o Mbappé também, que são os 3 astros, pra não falar. O Cristiano Ronaldo tá lá, tá capengando no Manchester, ele já tá meio que em decadência. Mas esses 3, então, e não só esses, né? Todos os astros lá da Europa, das seleções, eles vão chegar voando física e tecnicamente. Então, nessa Copa, vai ter esse diferencial. E a Argentina... O Scaloni, ele conseguiu montar um time chato. Eles não perdem há 30 jogos, sabe? É um time chato. Mas também que igual o Brasil, também só pegou... pegou a Itália também naquela final, a finalíssima, isso. Né? Que mandou Mas eles ganharam do Brasil a Copa América, aqui no Maracanã, coisa que não acontecia há 200 anos, não sei o quê. O Messi tá voando, e esse penteiro, quando tá voando, ele é chato, ele desequilibra ainda mesmo com 30 e poucos anos, né? Então, a Argentina é uma seleção que você tem que abrir o olho. Além de ser a nossa grande rival aqui... Tem que abrir o olho, porque eles estão muito redondinhos, estão chato pra jogar. Estão chato. E a França, cara, a França é uma das grandes favoritas também, né? Tem uma seleção, que tem grandes craques ali, o Mbappé tá voando, o Benzema tá voando. Enfim, você vai ter que tomar cuidado. Essa com certeza vai chegar longe. Não sei aonde, mas vai chegar longe. A França, garanto que chega longe.
Vários vão chegar. É. Marcelão, vamos chegar num momento aqui chamado Momento Contra-Ataque. Boa. O que é o Momento Contra-Ataque? É a hora que a gente sai da retranca. Como diriam né? os modernos, é o momento transição. Exato. Vou fazer umas perguntas pra você, jogo rápido. Vamos lá. Aqui de contra-ataque. Vamos Tá. lá, momento contra-golpe, hein? Vamos lá. O que você seria se você não fosse repórter esportivo? Eu já respondi isso. Jogador de futebol. Não. Biólogo. Adoro biologia. Você não respondeu isso, pô. Não, Quando mas você falou não. da sua trajetória. Não, mas depois que você acaba sonhando. Toda criança tem sonho de ser jogador, mas depois você. Foi o que eu te Mas onde falei. veio esse Eu sonho? desencanei. Você não Biólogo. teve? De biólogo? Não, de jogador. Nunca. Não. Era ruim pra caramba, cara. Eu tive esse sonho, mas que eu te falei. Eu tenho um gol na minha carreira de jogador de futebol, na Coab de Carapicuíba, que o cara cruzou a bola, chovendo pra caramba na lama. A bola bateu no meu peito e entrou, gol. É só, cara. Era ruim pra caramba. Não, mas depois que você já sabe que você não vai ser jogador de futebol, que você faz faculdade, que eu te falei, entre administração e tal, né? Eu fui na onda. Mas depois que você vai ficando mais maduro, já me perguntaram, eu seria biólogo, eu adoro biologia, mexer com bicho e tal. Eu levo meu filho, eu ia 500 vezes no Butantan, porque eu sou fascinado por As cobras, aracnídeo, cobras, as coisas, bicho peçonhento. É bem legal, Já né? levei meu filho várias vezes no Butantan, eu adoro, cara. Aquele museu biológico, quem não foi, eu recomendo, acho muito legal. mesmo. Então, eu seria biólogo. Eu acho que eu seria biólogo. Acho, né? Essa aqui vai ser osso, hein? Palmeiras tem mundial. O Palmeiras tem Copa Rio. Se é mundial ou não, aí depende do que eu... Respondido, Marcelo. Depende do torcedor. Analisar o que ele acha. Qual o melhor jogador do Brasil? Neymar. Pior jogador do Brasil? Pior, bicho. Mas o que tem de cabeça de bagre jogando aqui no Brasil, é impossível você determinar um jogador. Não dá pra falar de um só. Fala aí, pô. Não tem, cara. Sei lá. Putz, bicho, não fica sei em o cima que do vem na muro, cabeça. bicho. Não, mano, eu tô pensando aqui, não Pode tem falar que ver. de outro estado pra você não se comprometer aqui com São Paulo. Não, mas não é isso. Eu não tenho. Não tem um que vem à minha cabeça agora, não. Que seja o pior, cara. Tem muito cabeça de bagre aí, viu? Melhor jornalista esportivo? Melhor jornalista esportivo. Vou botar um das antigas que eu trabalhei junto, o Luiz Carlos Quartarolo. Pra mim é o melhor ele é repórter. bom mesmo. Eu, como repórter que fui a vida inteira, pra mim a Jovem Pan eu trabalhei com dois gênios dessa área de reportagem, que é o Vanderlei Nogueira e o Quartarolo. Eu sempre disse que o Vanderlei Nogueira ele é mais showman. Ele sempre foi um showman, sempre brincou bastante, apresentava programas como ninguém. Eu acho o Flávio Prado mais showman que ele. Você acha, cara? Mas é que são funções diferentes. Sim. Como repórter e apresentador, eu acho que o Vanderlei era mais showman. O Quartarolo era mais o repórter sangue puro, sabe? De entrevistar e tal. Então eu acho que o Quartarolo, pra mim, posso indicar como um dos melhores ou o melhor repórter do Brasil. Boa. Filme favorito? Cara, filme favorito. Eu vou botar um que eu vi quando eu tinha 11 anos de idade, que é a idade do meu filho. Eu vi 10 vezes no cinema. E.T. o Extraterrestre. Eu vi 10 vezes no cinema. Eu fiquei viciado naquele filme. Se eu te falar que eu vi esse filme o ano passado pela primeira vez com a minha filha... mesmo? Eu nunca tinha assistido. Eu ainda não peguei pro meu Sabe filho pra mostrar, que você cara. assiste e você fala... Isso. Eu tô fazendo isso com o meu filho agora. Eu tô pegando vários filmes clássicos da minha época e mostrando pro meu filho. Outro dia eu mostrei os Goonies pra ele. Ele adorou. A minha filha também assistiu. Exato. Então eu tô começando a fazer isso. Mostrar pro meu filho os filmes clássicos da minha época. O ET eu ainda não achei um dublado. Eu tinha lá legendado. Eu falei, não, eu vou botar dublado, porque senão ele vai ficar meio boiando, né? Mas eu preciso baixar o ET dublado pra mostrar pra ele. Boa. Não, ET é ótimo. Eu gostei. Maior sonho da sua vida? Cara, o maior sonho da minha vida... Cara, eu não tenho muito... Na minha carreira aqui, se eu conseguir estabilidade financeira para dar uma boa educação pro meu filho e ter um conforto familiar, que eu acho que é o que todo profissional almeja. Alguns, claro, são deslumbrados, querem ser milionários. Pra mim, cara, se eu conseguir... Dando pra pagar as contas, tá bom. Exatamente, dando pra pagar as contas, uma boa faculdade no futuro pro meu filho, que ainda tem 11 anos. Que a gente vive por eles. Né? Exato, e ter um pouco de conforto pra família, pra mim já tá bom. Esse é o meu sonho ideal de vida, digamos assim. Não tem muito, não. Boa. Pior momento da sua vida? Cara, quando eu fiquei desempregado, quando eu saí da Jovem Pan, e aí eu acabei saindo um ano depois da Câmara lá com o Nelo Rodolfo, foi em fevereiro de 14, porque a vida inteira eu fui empregado. Entrei na Jovem Pan com 20 e poucos anos, saí de lá com 40 e poucos, e ali eu vivi um momento muito crítico, que foi de 2014 até eu entrar lá na Capital em 17, foram 3, 4 anos, foram um inferno. Um inferno, dificuldade financeira e tal, foi infernal.
A gente, claro, você faz um freela ou outro, mas freela não te enche o bolso, cara. Claro que não. Freela te dá um respiro, né? Exato, um respiro momentâneo de um mês ou outro e tal. E ali, pra eu não ficar louco, eu meio que foquei no micro. O que era o micro? Era o meu apartamento, que é financiado, né? Pra não perder, que você, na Caixa Econômica, pra quem não sabe, não atrase 3 vezes, que na quarta você vai ter leiloado a porra do apartamento. Eles não querem nem saber. Então eu ficava sempre com 2 atrasadas, me matava pra pagar a terceira, pra não ir a leilão na quarta, né? Isso foi o meu... Pagar condomínio e ter comida em casa. Isso foi o que eu foquei. Cara, é o que eu faço. Cartão de crédito, eu larguei, cara, não tô nem aí. Depois eu vejo pra pagar. Tô pagando até hoje, mas não tem problema. Mas naquele momento de crise... seu, né? Exato. Uma coisa que aconteceu comigo, que eu tive que aprender a desapegar, e aí não tem jeito... Eu tinha uma coleção de camisas de futebol só de jogo, oficiais, que comecei a fazer quando eu era moleque, nos anos 80. Só de jogo. E eu tinha mais de 300, inclusive uma do Maradona, do Napoli e tal. Era muito legal a minha coleção. E aí, nesse momento de dificuldade que eu tive que começar a vender. Porque cada camisa daquela valia R$2.000, R$2.500. A do Maradona eu vendi por quase R$10.000. Entendeu? E aí foi o que me sustentou por um tempo, mas a hora acabou também. Foi embora. Aí acabou tudo que me sustentou. Você já não passou por essa... Eu também. Exato. Eu tive que vender mas assim, um monte de coisa também. Por isso que eu falo, desapegar das coisas, principalmente quem coleciona. O negócio que você tem uma coleção de 30 anos, você fala, cara, você tá com dificuldade, você olha pra aquilo e fala, não. Aí você deu a primeira, depois que você vendeu a primeira, você fala, cara... O pior é quando você descobre que aquilo tem valor. Exato. Aí você fala, putz... Mas aí, cara, depois que você vendeu a primeira, vendeu a segunda, você quer saber... Você vê que aquilo lá é necessário pra tua sobrevivência, da tua família. Meu filho tinha 2 anos quando eu fiquei desempregado. E hoje você não voltou mais a comprar camisa? Não, cara. Não. Hoje em dia, assim, ganho uma ou outra lá, porque vem da rádio e tal, mandam. Outro dia ganhei lá, chegou a Rocco lá, mandou pra rádio do São Paulo. Beleza, dou pro meu filho. Guardo uma coisa ou outra, mas colecionar de novo, eu perdi o tesão, cara. Pô, por falar em ganhar coisa, eu queria ser igual a energia, cara. O que vocês ganham de coisa durante o jogo? Mas mas quem ganha muito... Pizza, hambúrguer, mas durante o jogo lá, isso aí é um negócio... Chega os caras com umas 5, 6 então, pizzas lá. Isso aí eu comecei também no estádio no Energia em Campo. Por quê? Quem é ouvinte antigo do estádio 97 vai saber o que eu tô falando. Antigamente, lá no começo do estádio 97, eles pediam pro ouvinte ir lá assistir e levar comida pra eles. Eu não sei se você lembra disso. Então chegava um monte de gente, aí eu ouvi os caras. Chegou fulano aqui trazendo salgadinho pra gente. O outro trouxe não sei o quê. Eu vi muito isso no Energia na Veia. O Silvio pedia pra levar uns negócios no café da manhã dele, acho que de sábado. E no estádio 97 era assim. Então, você quer vir assistir o estádio? Aqui era na do Ronaldo ainda. O cara ia e levava comida. Aí eu comecei a falar, a brincar, isso no Energia em Campo, só tá tarde, aqui tô com fome. Quem quer mandar uma pizza aqui pra gente? Manda aí pra gente. Você começou com essa onda. Eu comecei com isso. E os caras lá pra minha cara falaram assim, até parece, né, que alguém vai mandar alguma coisa. Bicho, aí começaram a mandar. Eu vejo. Começaram a mandar e não paravam. Teve uma vez, cara, que final que foi? Eu não vou lembrar qual final que foi, mas a cozinha da Energia 97 parecia um buffet. Cheio de Foram 18 pizzas, 18. Tudo de um lugar só? Não. A galera começou a mandar. Então chegou 18 pizzas, acho que tinha uns 18 hambúrgueres, tinha sanduíche de metro. Eu falei, cara, eu fui pro ar, eu falei, não pensei que você falei, parem de mandar comida. Porque não dá mais, parem. E assim virou uma tradição. Virou uma tradição. Hoje, a gente não tá pedindo muito no ar, porque tem 2 ou 3 lugares, hamburgueria e pizzaria, que já perceberam que é um merchan legal, que a gente faz a troca, não é só pedir. O cara manda pra gente, a gente faz o merchan do cara no ar. Pizzaria tal, endereço tal, Instagram tal. Pô, e com a puta audiência que a gente tem, pro cara é ótimo. Então tem 2 ou 3 estabelecimentos comerciais que já perceberam isso. Então normalmente eles mandam lá pra gente se a gente pedir. Por isso que a gente não tá pedindo muito no ar. Sai barato pros caras. Claro que sai. Sai barato. Claro que sai. E de vez em quando tem um ouvinte ou outro que ainda manda, né? Quando a gente pede e tal, né? Não é mais naquele volume que tinha antes da pandemia e tal, até no meio da pandemia, mas ainda tem. É legal. Isso é uma outra peculiaridade que tem. E aí, assim, é engraçado, porque tem o chat, que a gente chama de chat de ofensa, né? Lá no YouTube, né? Os caras entram lá pra ficar se matando. Parece quinta série, sabe? Entre os antes do time que tá jogando e ficam lá se xingando. Xingando não, assim, enfim. Aí quando a gente pede pizza, tem sempre um outro que fala assim, nossa, mas que bando de morto de fome, que vergonha, ficar pedindo comida no ar. Aí uma vez eu falei assim, como amigão... Vocês, acusando que você, nem precisa pedir, isso. tem dinheiro. Eu falei, amigão, o negócio é o seguinte, uma vez eu falei pra um lá...
Eu li e eu falei, ó, uma hora, eram uns dois que sempre enchiam o saco. Eu falei, ó, quer saber uma coisa, ó? Primeiro lugar... Tem filtro ali ou não? Alguém que fica não, controlando? De vez em quando corta, quando o cara é pesado, corta. Mas eu falei, cara, primeiro lugar, não é... É uma brincadeira, claro, mas aí virou-se um negócio que é interessante para o estabelecimento comercial, porque é uma troca. O cara manda a comida... E a gente faz o merchan pro cara. Sim. E se você for uma pessoa física, torcedor, a gente vai falar teu nome, vai dar teu Instagram. É uma troca. E outra coisa, a Energia 97 é a única rádio de São Paulo que todo sábado, começou na pandemia para ajudar as pessoas e continua até hoje, todo sábado faz pedágio para arrecadar alimento, para distribuir para instituições de caridade. Até hoje a gente faz. Começou na pandemia... Entendeu? E continua até hoje. Já são, sei lá, 20, 30 toneladas que a Energia 97 leva aos mais necessitados. E continua. Então não tem essa história, sabe? Que a gente é morto de fome. É uma brincadeira que a gente faz numa transmissão e que a galera comprou. É isso. Enfim. Por falar em comida, comida que você não come de jeito nenhum. Miolo, coração de galinha. Tá zoando, um churrasquinho não vai não? Mas de jeito nenhum. Mas de jeito... Olha que eu não sou enjoado pra comida, hein? Mas miolo de boi e coração de galinha não desce. Ainda continuando no ramo comida. Churrasco ou comida japonesa? Churrasco, óbvio. Adoro comida japonesa, mas churrasco... Você já viu alguém ir numa churrascaria que o dono vai lá na tua mesa fica puto porque eu já tô dando prejuízo? Aconteceu comigo. Sei que a churrascaria tá dando as duas opções agora, né? Até já então, tem lá. Eu era moleque... Porra, moleque, jogar bola, né? Aquela puta fome, não sei o quê. A gente foi numa churrascaria. Eu comi 2 espetos de picanha. Até aqueles toletões. São 4, acho que são 4 espetos, 4 toletes de picanha por espeto. Eu falava pro cara, baixa o espeto, baixa o tolete. O cara ia fatiar, não, baixa o tolete. Viu aquele toletão? Eu baixei 8 daquele. Aí o dono da falou assim, o cara chegou pra mim, era um argentino, dono. Ô, moleque, você não come mulher, só come picanha? Eu falei, vai se fuder, eu tô pagando, porra. Mas as pessoas têm esse negócio mesmo, né? Tô pagando como quanto que eu Claro, eu dou prejuízo mesmo, eu sou desse. Eu vou no rodízio japonês, eu dou prejuízo. Eu como 2 barcos, afundo o terceiro. Mas eu não consigo. Cara. Porra, bicho. bicho. Eu não consigo. Começo a comer, eu começo a passar mal. Eu já tentei dar esses prejuízos. Mas eu como até passar mal, mas o meu passar mal dá prejuízo. O meu lema hoje, quando eu vou em rodízios, em afins, é ficar em jejum, tipo, um dia de pouco, sem comer. É uma você já tática. Vai com aquela fome do caramba e... Mas assim, cara, você vai, por exemplo, é você, tua mulher e teu filho num rodízio. Por mais que você dê prejuízo, eles estão tendo lucro com a tua mulher e teu filho. Porque eles não comem muito. É sempre assim, eles sempre ganham de algum jeito. Minha filha não come nada. Eles sempre ganham de algum jeito, cara. Complicado. É. Biscoito ou bolacha? Biscoito. O cara mais chato da Energia em Campo? Não tem, cara. Isso eu vou te falar uma coisa. Eu brinco no ar. Ficou em cima do muro agora. Não é? Vou te falar. Eu brinco no ar que eu fiquei 19 anos numa escola, num convento, naquela escola rígida de padre, não sei o quê. E agora eu tô na faculdade, que é aquela coisa liberar, aquela zona, brincadeira. É assim que eu me sinto na Energia, cara. Porque o clima é completamente diferente a Jovem Pan, aquele hard news, né? Que é aquele negócio de jornalismo, tem o tradicional, tem o esportivo. Cara, é uma cobrança monstruosa pra você. Eu fiquei 19 anos na Jovem Pan, se eu recebi 2 elogios, foi muito. É só cobrança paulada, porra. A Jovem Pan mudou bastante. Você se encaixaria hoje? Não sei, no esporte... No formato então, é que eu sei separar a política do esporte, né? Porque é uma rádio bem política. Ela ficou, hoje, ela escolheu o lado, porque assim, o pai, o Tuta, que foi o meu chefe a vida inteira, ele se aposentou e tal, entrou o Tutinha, que era o que cuidava da FM, pra tomar conta de todo o grupo. E o Tutinha é um gênio da comunicação. Tanto é que em pouco tempo ele já conseguiu transformar a Jovem Pan em TV de novo, né? Que o pai tentou lá atrás, não conseguiu, deu errado. Inclusive a Record, onde hoje é a TV Record, era a TV Jovem Pan lá atrás, né? No HF, nos anos 90. Não deu certo, eles pegaram, a Record comprou a estrutura e tá lá até hoje. Então tu tinha conseguido, em pouco tempo, botar uma TV Jovem Pan de novo numa plataforma importante de TV a cabo e tal. Então o cara é gênio. Só que ele é igual ao Silvio Santos. Ele odeia esporte. Ele odeia futebol. Entendeu? Ele odeia. Então, ele virou a chavinha, porque a Jovem Pan sempre foi conhecida como a emissora dos esportes. Desde os anos 60. Sempre foi Jovem Pan a emissora dos esportes.
né? O futebol da Jovem Pan sempre foi uma escola, porra, aí um canhão, um jornalista. Então, ele resolveu mudar. Ele mudou o foco, ele deixou o futebol um pouco de lado e o carro-chefe da rádio passou a ser a política, totalmente política. Mudou tudo. Mudou tudo. Ele mudou tudo. Ok, é uma linha que cada um faz o que quer. Eu, assim, eu não sei se eu me readaptaria, não na questão do esporte. Eu não sei se eu me readaptaria a esse dia a dia de hard news. Eu acho que não, cara. Então, pela liberdade que você exato, tem hoje na 97. Exato. O clima é leve, sabe? É descontraído. Você não se encaixaria, não. Exatamente. A minha grande dúvida era essa, sabe? Será que eu aguentaria voltar para uma emissora hard news, aquela cobrança, aquele trabalho, sei lá, você fica 15 horas, sei lá. Não sei se eu voltaria não, cara. Sinceramente, quem prova do doce não quer voltar pro azedo, né? Pra fechar. Pera aí, amigão. Tô no ar aqui. Entendi aí, é cobrança, bicho. Eu já decorei o número. O filho da puta fica me ligando 5 vezes por dia. Eu recebo direto. Inclusive tem um aqui, ó. Ó, esse desgraçado, ele me ligou hoje às 8h30 da manhã. Essa é a 10ª ligação que esse desgraçado faz. Eu posso te falar um? Toda vez me ligam. Eu queria falar com Débora. Eu queria falar com... Meu, pior que você não tem como falar. Meu, não tem ninguém com esse nome. Por mais que você fale na gravação... Não tem como, porque a gravação desliga, não registram e ligam de novo. Exato. E não é comigo. Porra, bicho. Aí é pior ainda. O meu aqui é que eu tô atrasando 2 dias da net lá, da Claro, da TV a cabo. 2 dias, os caras estão me infernizando, bicho. Ô, louco, hein, mano? Agora eu vou deixar sem pagar uma semana só de sacanagem. Vou começar a bloquear o número desses pentelhos aí, pronto. Vai ligar pra casa do Katsu isso aí. Se ficar liberado pelo menos os canais abertos, tá bom. Não, mas eu tenho a TV de antena digital, não tem problema nenhum. Então... Marcelão, pra fechar... 7-1 foi pouco? Rapaz, por incrível que pareça, foi, porque a Alemanha, por respeito ao Brasil, tirou o pé no segundo tempo. E eles admitem isso no vestiário. Isso pra mim foi uma das maiores aberrações do futebol brasileiro e do futebol mundial. Você acha que foi comprado? Não, imagina. Como muita gente fala. Imagina, isso é folclore. Igual falam que em 98 foi comprado. Isso não existe. Eu acho um absurdo. Eu tava vendo do Brasil aconteceu. Agora que não, agora que tá chegando Copa, eu tô me reatualizando, tô lendo livro de novo, e tal, porque e na Netflix eu até sugiro é um documentário que eu não lembro exatamente o nome, mas é sobre os campeões de Copas. Então eles falam, cada capítulo é sobre uma seleção que ganhou Copa. Né? Então tem todas as seleções que ganharam Copa. E na hora da Alemanha... É um documentário? É um documentário. Então ele pega todas as seleções que ganharam e faz uma história dessa seleção em todas as Copas. Hein? É legal. Você gosta de futebol, assista. E da Alemanha, eles pegam lá os jornalistas que estão falando nesse documentário e falam, cara... A gente, no primeiro tempo, falou, cara, isso é um filme. Isso não é verdade, isso não tá existindo. Isso não existe GAT5 do Brasil no primeiro tempo. Que isso? Então nem eles acreditavam, né? Foi uma aberração. Eu tava editando pra página lá isso aí. Não sei se chegou a ver. Eu editei, peguei lá os meus momentos, coloquei. Falei, caraca, 5x0 no primeiro tempo. Porra, e assim... Eu não tava nem lembrando que foi 5x0. Eu achava... Minha tinha sido 4. Falei, eu achava que o Brasil perderia. Por quê? Eu tava num churrasco na casa do primo meu e aí a gente fazia o bolão lá, né? Cada um dava 50 pau, 30 pau, fazia o bolão. Quem não fez? Exato. Quem acertasse o resultado cheio levava. E aí eu tava vendo, eu falei assim, eu vou esperar a escalação do Brasil. Por quê? Eu falei, porque se o Bernard jogar, se o Filipão abrir o meio, vai tomar um saco da Alemanha. Eu falei, vai tomar um saco da Alemanha, vou esperar. Se ele fechar o meio, não, vai ser jogo pau a pau. Se ele abrir, querer inventar de jogar aberto contra a Alemanha, vai tomar um cacete. Mas eu não vou pro 7x1, tá de brincadeira. Aí saiu a escalação, Bernard. Falei, tá bom, meu palpite no bolão foi 3x0 pra Alemanha. Os caras queriam me matar. Falei, vai tomar pau, mas o pau que eu achava era esse, os 3x0 e tal. Porra, mas começou o jogo, broxou o churrasco de todo mundo no Brasil, porque com 4x0, eu falei, cara, que é isso? Que é isso? Aí a gente largou o jogo, né? Acabou o primeiro tempo e falou, vambora, vamos beber, esquece essa merda. Porque, cara, foi um absurdo. E assim, o Filipão tem sua culpa? Tem, nesse aspecto que eu te citei. Subestimou a Alemanha, faltou um pouco de estudo e de humildade, talvez, por estar jogando em casa, achou que a torcida... Não, você tem que saber o adversário que você tem. Critica ele que deveria ter fechado o time já mas depois é claro. do 3x0. Mas então... Mas assim, eu acho que ele errou nesse aspecto. Agora, a atitude dos jogadores... Depois tomou o segundo, desmontar daquele jeito, sabe?
Foi uma coisa ridícula. A Alemanha começou a passear, jogar do jeito que queria. Então, tem muita culpa a atitude desses jogadores no 7-1. Você não pode desmontar desse jeito, jogando em casa com a sua torcida. Tudo bem, você tomou o segundo, você já sabe que foi pro brejo a classificação. Mas, porra, tem a dignidade. Os caras já abriram, jogaram fora, assim, sabe? Pararam de correr, ficaram vendo os caras tocarem bola. Então, a atitude dos jogadores naquele 7-1 também foi deplorável, cara. Foi ridículo. Foi um conjunto de coisas, né? Porque foi no Brasil, foi 7... Não, olha, nunca mais na história do futebol vai ter isso. Um anfitrião grande de Copa perder em casa de 7-1. Não vai ter. Eu acho que nem questão de ser anfitrião. É uma seleção grande. Não, então, um anfitrião com a seleção grande. Em qualquer situação de Copa. Não vai ter. Não vai ter. Eu lembro numa Copa, acho que a Argentina tomou 4-0. Não sei se foi de 2006. Teve com a Holanda, tomou da Holanda. Mas assim, a do Maradona tomou também. O time do Maradona tomou de 4, acho. Da Nigéria, não foi? Não, agora eu não vou lembrar. A Nigéria ganhou. Ganhou, ele tomou quando foi eliminado. Acho que foi pela Alemanha, inclusive. Enfim. Foi. Mas assim, de 7? Foi. Porra. Você tem finais de Copa e tal. A Alemanha tomou de 8 na Hungria em 54, mas foi na primeira fase. Tomou de 8-3. Em casa, tomou de 8-3, mas tava jogando com o time reserva. E a Hungria era a melhor seleção do mundo, do Puskas, naquela oportunidade. E chegou na final, que é o que falam, teve até filme, que é o Milagre de Berna, não sei o que lá, bababá. Aí eles jogaram com o time completo, sabendo que iam enfrentar, e ganharam da Hungria. Mas foi agora, semifinal, em casa, seleção grande, tomar de 7, não vai ter mais. Eu acho que foi o maior vexame da história do futebol, não é só do Brasil, não. Então, acho que sim. Disparado. Tem jeito. Gente, terminamos aqui. O Marcelão precisa ir. Tem trampo hoje. Temos. Jogão hoje também para ele fazer. Gente, quero agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Muito obrigado mesmo. Primeiro episódio. Quero agradecer muito, Marcelão. Eu que agradeço. Por ter vindo aqui. Siga a gente aí nas redes sociais, Retrancast. Se inscreva aqui no canal também, que é muito importante para dar ajuda pra gente aí. E bora pro próximo. Beleza? Valeu, galerinha. Obrigado. Um abraço.